Bom dia, pessoal. Vamos começar agora a aula de locução, no caso de topografia. Só um minuto. Ai, bom demais. Hoje nós vamos falar um pouco dos conceitos introdutórios, dos equipamentos que a gente usa, o que é topografia, para que serve, tá bom? Toda hora que alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode levantar a mão no Google Meet, pode mandar mensagem no chat, eu estou acompanhando aqui o tempo inteiro. E se ficar alguma dúvida e quiser tirar depois, pode mandar depois por mensagem, no Google Classroom, por WhatsApp, onde vocês preferirem. Tá bom? Prefiro que vocês mandem até no Google Classroom, que é bom que fica registrado lá, bonitinho. A gente monta um fórum de pergunta e resposta, tá bom? Então vamos lá. A bibliografia básica, ela está listada lá no plano de ensino, né? Acho que não garra a gente ficar procurando muito aqui, não. Mostrei para vocês o acesso na biblioteca, né? Tem uma série de livros, de exercícios que vocês podem fazer pelo sistema do Pergamon, que são muito bons, tá? Muitos dos exercícios são didáticos, diretos, com resolução, livros com a escrita muito fácil. Então aqui, hoje vocês são universitários, né? A gente não está mais no ensino médio, no ensino básico. Eu espero que vocês correm atrás desses livros para complementar o conhecimento de vocês. Só a aula expositiva e slide não resolve, tá, galera? Para a gente fixar o conteúdo técnico, a gente tem que pegar um livro, tem que dar uma lida. Vocês têm tudo disponível isso lá no Pergamon. Essa bibliografia básica tem 2 ou 3 deles. Tem uma série de outros materiais interessantes que tem lá. E é só procurar. Quem não estiver achando, pode me perguntar. Recomendo fortemente acompanhar alguns artigos e notícias da área de tecnologia, principalmente para mapeamento, que eu acho que é muito importante para a gente, né? Mapeamento de minas. E quem, assim, tá na preguiça extrema, nossa, não quero saber disso, segue uma página no Instagram que já ajuda bastante de alguma área de topografia. Tem várias interessantes da mineração dia, tem a do Kungscap, é bem legal. Então, vocês conseguem acompanhar muitas coisas inovadoras que aparecem lá, sem se esforçar muito. E também, né, para aquele pessoal mais antenado, já preocupado com o futuro, com a profissão real, o que vai fazer daqui para frente, LinkedIn, série de trabalho legal da galera postando lá, de oportunidade de emprego, de estágio. É legal acompanhar para saber o que as empresas esperam de vocês, para que vocês atinjam, né, esse nível de competência e de habilidade. Eu vou dar várias dicas aí durante o curso, a gente vai acompanhando junto, mas eu espero que vocês sejam proativos o suficiente para correr atrás. Não adianta só acordar, deitar na cama, na cobertinha e ficar acompanhando no celular, isso não vai colar, beleza? Nós vamos formar aqui engenharia, ciência e tecnologia. Bora lá, galera. Então vamos lá, ó. Nossa, slide, textão, coisa horrorosa. Vamos falar aqui. O que é topografia? Quando vem na cabeça de vocês, o que vocês imaginavam que vocês iam estudar em topografia? Abre o microfone aí, fala para mim. Vamos interagir aqui, aproveitar que vocês já estão acordados, segundona, na energia. Abre o microfone aí, quem tiver coragem, abre a câmera, a cara amassada mesmo. O que vocês esperam estudar em topografia? Quando essa palavra vem na cabeça, né? Topografia. O que vocês pensam? Primeira coisa. Eu penso que seja mais um estudo de superfícies, tipo essas coisas assim. Superfícies, legal. O que mais? Hugo, Thiago, Juan, Natália. Galera, a gente tá aqui síncrono, vamos interagir. Fala aí, Juan. Como já fiz a matéria, né, algumas vezes, é medir distâncias mesmo, sem com o uso dos instrumentos e tal. E o pessoal que nunca fez aí, caiu aí de paraquedas. O que vocês acham que a gente vai aprender em topografia aqui? Pra ser sincero, eu não faço a menor ideia. Nem ideia. Nem ideia. Eu Muito tô bom. aqui, vamos aprender junto, porque eu não faço ideia. Tá certo. Natália, você tá no BCT, não é isso? Isso. Você já sabe que curso que você quer fazer ou você tá só experimentando, pensando ainda? Ou vai terminar no BCT? Oi? Engenharia civil. Civil, ótimo. Topografia é extremamente importante para a engenharia civil, é a base de toda civil. Hugo, Thiago. Eu meio que também não tinha nenhum assim. Eu não imaginava o que era, não, mas agora o que o Juan falou aí eu lembrei aqui dos equipamentos que eu já vi a galera mexendo. Você também está no BCT?
Tô no BCT. Você Foi já ótimo, sabe que Thiago. curso você vai... Oi, Juan, pode falar, desculpa. Foi ótimo, Thiago, esclarecer para você essa dúvida aí. Tiago, você já sabe que curso que você vai seguir depois? Vai parar no BCT? Tem alguma ideia, nem ideia? Eu ia parar no BCT, aí depois disse que ia abrir elétrica, eu tava mexendo nos papéis lá, aí eu criei uma esperança. Tava Aí pensando em agora, elétrica se abrir. aí veio a pandemia, né? Eu acho que a chance pegou e voltou pra zero de novo de abrir. Aí agora eu tô pensando em fazer de Minas. Minas, beleza. Hugo, Medida de ângulos, professor? medida de ângulos. Isso. Beleza. Pessoal, então a ideia da topografia é tudo isso que vocês falaram. Imaginem vocês. Vocês já devem ter visto o pessoal quando vai fazer obra na cidade, vai colocar um sistema de esgoto na rua, vai cobrir uma pavimentação, vai desviar uma estrada. Um bando de gente na estrada com capacete olhando num binóculo, numa lente grande, um tripé parecendo um alienígena grande, né? Uma base assim, aqueles tripés de fotografia, só que olhando com equipamento bem robusto, bem pesado. Ou então já devem ter visto a pessoal com uns mapas gigantes, aquelas folhas A1, A2, A3, né? Cartolina andando assim no meio do mato, olhando para os morros, olhando para as cidades, né? Pessoal controlando drone, fazendo leitura, aqueles aviãozinhos que vão passando e fazendo a medida. A ideia é bem essa. Imaginem só vocês. Vocês querem construir, por exemplo, hoje um prédio. Vamos colocar uma casa. Vamos falar de casa, né? Vamos simplificar aqui. Por onde que vocês começam? Qual que é a primeira coisa, Natália aí da Civil? A primeira coisa que você ia fazer para construir uma casa? Eu acredito que é a análise do terreno, né? Tem que saber onde é que você vai construir. Análise do terreno. Eu preciso saber se eu preciso aterrar aquele terreno, se eu preciso, quais são as dimensões para poder partir daí para começar a estrutura da casa. Ótimo, muito bom. Dimensões, a gente tem que dimensionar o terreno, tem que saber exatamente qual que é a distância de um canto para o outro, qual que é a variação desse terreno, né? Vocês já ouviram falar na palavra altitude? Altitude em relação ao nível do mar? O pessoal costuma falar muito em regiões altas, altitude das montanhas, né? A altitude do voo. Todo mundo aqui já ouviu a palavra altitude? Razoável, Sim. né? Tranquilo. Sim! Não! Então a gente tem que saber exatamente onde é que está o nosso terreno. Além de saber das dimensões, imaginem só vocês, o nosso terreno ele vai ser um quadrado, né? A gente vai construir uma casa quadrada. Mas onde que vai ficar esse terreno? Para a gente que está ali construindo na hora, é muito fácil. Eu vou olhar e vou ver. Na área da engenharia, ou mesmo da ciência e tecnologia, a gente sabe que o grande diferença, né? O grande tchan do negócio, o resultado e o sucesso, ele vem do planejamento, do projeto, né? Você realmente construir uma coisa depois de ter pensado muito nela, estudado bastante, então tem que conhecer a fundo aquele material que nós vamos trabalhar antes de começar a fazer qualquer atividade, porque senão a gente vai deparar lá no final com um monte de desvio, desnível e coisas erradas, né? Então, vamos voltar para a nossa casa. Estamos aqui todos construindo... Deixa eu parar essa apresentação aqui, que aí vocês focam só em mim mesmo. Estamos aqui construindo o nosso terreno, casa, vamos colocar ele aqui. Pá, beleza. Como que eu sei qual que vai ser a altitude em relação ao nível do mar desse terreno? Vocês já pararam para pensar isso? Como que a gente faz essa medição? Ah, aquele tripézinho, né? Será que é? O tripézinho? É. Juan? Google Maps? Google Maps? Google Maps Aí você mandou bem demais. Google Maps, para mim, é o melhor que tá tendo. Você bate o olho lá e já vê. Mas já pararam que a gente tem que... Não dá simplesmente pra gente chegar assim, beleza, então eu vou construir uma casa. Se eu for construir uma casa, eu quero que ela fique, né? A nossa futura engenheira civil aí, Nath. Eu vou construir uma casa que eu quero que ela fique plana, né? A não ser que seja um projeto muito elaborado de arquitetura avançada e a casa vai ser toda tombada, eu espero que ela fique plana para a gente conseguir andar dentro da casa e não ter problema nenhum. Todo mundo concorda comigo, né? Ou alguém aí quer morar na casa do morro, tá escorregando toda hora. Sim, eu concordo. Faz sentido. Então imagina só, como que eu vou fazer um projeto pensando que todas as altitudes de todos os pontos tem que ser igual? Eu tenho que conhecer em que ponto que o meu terreno está em relação a um nível de referência, não tem? Não tem que usar uma base de referência? Porque imagina só, vou falar o seguinte,
todas as partes do meu terreno estão a 10 centímetros do chão. Se o meu chão está assim e todos estão a 10 centímetros, a minha dimensão vai ser igual a desse terreno, não vai? Vai ficar tudo inclinado. Então eu vou ter que fazer uma medição aqui que vai ser diferente daquela primeira. Então eu tenho que conhecer os pontos de altura de todas as partes do terreno. Faz sentido isso, não faz? Conhecer onde que está em relação ao nível de referência, qual o ângulo que esse terreno faz com o nível de referência, qual que é a distância de um ponto em relação ao outro. Não faz sentido ter que entender essas coisas? Todo mundo aqui está comigo, né? Faz sentido, né? Vamos lá, Jordane. Sim! Não? Não? Tá bom, não funcionou. Beleza. Então, ó, a nossa ideia Sim. é que a gente entenda onde é que está esse lugar, né? Assim, não adianta eu chegar assim, beleza, vou construir uma casa. Você pode chegar lá, chamar um pedreiro e começar a tocar a obra, vamos escavar aqui, vamos fazer isso aqui, vamos mexer a estrada para lá. O problema é o seguinte, quando você começar a fazer um trabalho sem projeto, sem entender aquilo que a gente está trabalhando, você não vai conseguir alinhar realmente a sua casa. Ela vai ficar inclinada, ela vai ficar torta. Se você não conhecer o terreno a fundo, você vai colocar um pilar num lugar que não vai sustentar, você vai colocar uma parede num lugar que não vai sustentar, uma viga apoiada em uma região do terreno que está desnivelada, não está no mesmo nível, e não faz sentido. E outra coisa, é muito fácil, né, a gente pensar que, eu vou fazer uma casa quadrada, é muito óbvio, ângulos de 90 graus. Mas como que vai estar orientada a sua casa? Vocês já imaginaram como que a gente faz isso? O Juan deu uma dica muito boa ali no Google Maps. Google Maps é ótimo. Porque quando a gente pensa numa casa, num terreno, a gente está aqui no nosso quadradinho, né? Fácil demais. Mas esse quadrado, ele vai estar assim, ou ele vai estar assim, ou ele vai estar assim, ou ele vai estar assim, né? Pensando aqui numa casa, um desvio pequeno de 2 graus, 1 grau, não vai fazer tanta diferença, né? A casa é uma região mais fechada, um lugar menor assim, mas vai dar uma diferença, né? Eu não sei se vocês têm essas neuras. O meu sonho aqui em Janaúba é distribuir esquadro para todo mundo, ângulos retos, né? A galera vai construindo, parece que é no olho, na vontade, assim, para aproveitar ao máximo o espaço, mas acaba que não fica tudo em ângulo reto. Qual que é o problema? Primeiro estético, depois funcional, né? Se a gente tem desvio de ângulo, a gente tem distorção das estruturas que vão ser colocadas em cima daquela estrutura básica que a gente colocou, né? Então, a gente preocupar com essa formação, essa orientação é importante. Já pensaram como que é feita essa orientação? Quem tem alguma sugestão, menos o Juan? Como que a gente orienta esse nosso terreno, esse nosso quadrado, a nossa casa? Ô, Léo, se for numa casa, você vai esquadrejar ela, né? Sim. Mas como que a gente vai orientar o esquadrejamento antes, lá no começo? Porque eu tenho um projeto, eu fiz um desenho maravilhoso, bacana demais. Eu não vou simplesmente chegar e colocar ela em cima do terreno. Muitas vezes não encaixa, né? É muito tranquilo eu fazer um quadrado e encaixar num terreno que é um círculo, por exemplo. Ou colocar um quadrado menor num sistema retângulo. Eu tenho que orientar ela de uma certa forma que ela encaixa naquela minha área, não tem? Sim. E como que eu faço isso? Fazer uma análise, eu não sei o nome daquele tripé. Não tem problema não. Tripé. E ótimo. depois você vai bater estacas e fazer sei lá, até chegar no nível. Até chegar no nível. Bom, é uma boa ideia, né? A gente joga lá. Oi, Cândida, tudo bem? Bem-vinda. Cândida, me escuta? Vocês conseguiram falar com ela? Sim, Cândida, bom dia, tudo Léo. bem? Eu sou o Léo, prazer. A gente estava falando de você agora um pouco, a gente não sabia se você estava com acesso na turma. Tá conseguindo acessar tranquilo? Sim, de início eu não conseguia entrar, só conseguia agora, mas já tá tranquilo. Sem problema. O pessoal criou um grupo no WhatsApp para facilitar a comunicação de vocês. Se você quiser passar o seu celular, se você tiver o WhatsApp depois, coloca nos comentários que eles te colocam no grupo. Eu vou fazer todas as aulas aqui ao vivo no horário normal, vou deixar gravado para todo mundo que não conseguir assistir. Então, se vocês perderem alguma aula, tanto a gravação quanto os slides vão ficar lá no Classroom, tá bom? Além disso, pode me procurar no celular, no WhatsApp, no e-mail, Facebook, Instagram, onde vocês quiserem. Tiver algum problema, alguma dúvida, me manda mensagem e assim que eu puder eu respondo. Beleza?
Tranquilo. Beleza. Show de bola. Então, gente, vamos voltar aqui. A gente está tentando agora colocar, né, o nosso quadrado, a nossa casa. Vamos pensar aqui, ó. Minha garrafinha de água é a nossa casa. Eu preciso colocar ela orientada no lugar certo do meu terreno. Jordênio deu a ideia ali de usar o tripé. Alguém tem alguma outra ideia? Como é que eu posso usar uma referência de orientação para essa casa? Menos o Juan, porque o Juan sabe a resposta. Olha, sinceramente, eu não sei quais são as regras, mas eu tenho uma dúvida muito grande. Por exemplo, pega o prédio da faculdade. Ela bate sol na lateral todinha à tarde e bate sol na lateral todinha de manhã, na outra lateral. Ninguém podia pensar em virar aquilo. Aquilo me irrita. Eu não sei se pode seguir essa regra, mas eu acho que deveria. Polêmicas. Natália começou, segundou com polêmica pesadíssima. Vambora. Vamos falar do prédio da faculdade. A orientação principal que a gente faz em relação a todos os terrenos, os prédios que a gente quer, é em relação à posição do Sol, né? O Sol, ele orienta as direções geográficas para a gente em relação ao polo norte e o polo sul da Terra, tanto geográfico quanto magnético. A gente vai falar isso para frente. Mas a ideia é orientar em relação à inclinação da posição do norte, beleza? Isso lá nas navegações antigas foi definido quando o pessoal precisava se orientar e usava o sol de manhã, né? E as estrelas à noite. E assim eles conseguiam se movimentar sabendo para onde que está o norte, o sul, o leste e o oeste, né? Essa é a orientação básica. Então até hoje a gente usa a orientação da bússola, né? As direções principais... Não, babei até. As direções cardinais, norte, sul, leste, oeste, para posicionar qualquer obra, estrutura que a gente queira. Então, a minha casa, ela vai fazer um ângulo, tá vendo aqui? Com o norte verdadeiro. E é essa medição desse norte verdadeiro que eu tenho que saber a distância. Porque se eu soubesse a orientação, esse ângulo, acabou. Aí tá tudo orientado. Então, vamos voltar na polêmica do prédio da universidade. É muito óbvio que quem fez aquilo ali não deve ter se preocupado ou estudado a fundo como que é a movimentação do Sol na cidade de Janaúba, né? A serra ali para o final, ali atrás do nosso campus, ela está posicionada no leste, né? A estrada, rodovia principal, ela tem uma direção mais ou menos norte-sul. Na verdade, ela é sudoeste, nordeste, tá? Ela faz uma inclinaçãozinha assim. E a serra, ela também não é bem, não está exatamente ao leste, ela está um pouquinho inclinada. Mas ela está posicionada ao leste, geral, vamos facilitar aqui, né? A cidade de Janaúba, em relação ao campus, está para o norte, e o campus, em relação à cidade de Janaúba, está para o sul. Qual que é o movimento natural do Sol? Vamos lá comigo. Ele vai de leste para oeste. Então, a maior parte do dia, a gente vai ter sol forte à direita e sol forte à esquerda. Qual que é a melhor maneira da gente evitar grandes concentrações de incidência solar ao longo do tempo em Janaúba? Eu não sei se a casa de vocês, prédio de vocês, lugar onde vocês moram aqui, ou na cidade de vocês é assim. Normalmente, os quartos em Janaúba, por ser uma região muito quente, eles estão posicionados próximos de onde o sol começa. Porque pega o sol da manhã e depois não pega o sol da tarde, que é o pior de todos aqui no meio-dia e final do dia, né? Então, como que a gente corrigia? Se o prédio, ao invés de estiver assim, se ele tivesse assim, já não resolvia metade do nosso problema? A incidência solar seria muito menor e o calor, o acúmulo de energia que teria ali na estrutura, na sala de aula, ia ser muito menor. A temperatura não ia aumentar tanto assim. Então, a posição e orientação de um prédio, pensando conforto, ela tem que ser pensada em relação à posição do Sol. Isso é uma questão de orientação básica. Se os nossos prédios, ao invés de ser todos assim, né, de lado, fossem mais ou menos assim, pode ter certeza que a gente não precisaria desse tanto de cortina e desse tanto de problema. Até porque as salas, né, que iam ficar uma do lado da outra, ao invés de ser empilhadas assim, todas com a janela para lá e eu ficar desse jeito, não ia pegar sol durante o dia inteiro. Entendeu, Nath? Mais ou menos? Fez sentido? Entendi, sim. Eu já havia pensado que deveria ser feito assim, só que eu não tinha certeza que realmente a gente tinha que analisar isso. Mas na minha cabeça eu falei, não faz sentido. Porque imagina só, eu sou um engenheiro,
estou trabalhando da minha cidade. Vamos falar, estou lá em São Paulo. Estou fazendo um projeto de engenharia para a Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Vou colocar um prédio. Catarina, não, devolve esse plano. Vou fazer um prédio, né? E aí eu tenho que colocar o meu desenho no papel. O desenho no papel, ele pode ser feito de qualquer tipo de orientação e posição. Afinal de contas, o desenho é importante que as estruturas estejam orientadas em relação à estrutura básica, né? Mas para eu colocar ele no terreno de verdade, eu tenho que saber como que esse terreno está. Imagina se eu fizer uma orientação de um terreno que está um pouco inclinado em relação ao lugar real dele no espaço. Não faz sentido. Se eu fizer um prédio maravilhoso, um desenho lindo, mas eu não estou pensando onde é que está o norte, o sul, leste, oeste, não vai dar um problema na hora que eu construir esse prédio? Então, se eu não souber onde que está toda a posição do meu terreno, não faz sentido. Desculpa. Não faz sentido eu colocar uma obra que vai estar orientada numa posição desfavorável. E isso vai muito do que você quer. Por exemplo, no nosso prédio, né, sala de aula. Hoje em dia, a gente não está mais em sala de aula, mas a ideia é que a gente passe o dia inteiro em sala de aula, fazendo aquela aula expositiva, maravilhosa, que todo mundo adora, né? Quadro, conta e atividade ali, preso ali naquele mundinho fechado. E a gente passa a maior parte do nosso dia lá sentado, naquele clima gostoso, sem ar-condicionado. Então, o ideal é que não tivesse sol. Então, quando você está fazendo uma obra, você tem que pensar nessas orientações, entende? Então, como que a gente faz isso? Estudando o terreno e a posição dos pontos principais naquele terreno. Você não acha que se a gente inclinasse o prédio 90 graus já resolvia metade do nosso problema? Concordo. Ficou bem claro agora. Faz sentido, não faz? Então, aqui em topografia, galera, a gente vai estudar isso tudo que vocês falaram. A gente vai estudar distância entre os pontos, angulação das estruturas, estudo do terreno. Topografia, lá do grego, né, significa topos, terreno, grafia, escrita. Então, é a ideia de descrever o terreno, sem nenhum preconceito com o terreno, né? A gente fala assim de preconceito, mas a ideia é que a gente não crie um conceito, estrutura do terreno, a gente simplesmente descreva como ele está lá. Deixa eu voltar aqui para a gente colocar as nossas apresentações e vamos para a parte teórica chata. Então, olha lá, ó. Deixa eu ver aqui. Apareceu aí? Apareceu aí. Então, a gente vai tratar aqui, ó, do terreno, do lugar no espaço. A gente vai entender qual que é a inclinação de todos os pontos. Se o meu terreno é um morro, ou ele é uma planície, ou ele faz uma vala. Se o meu terreno ele tem pontos diversos. E eu tenho que saber onde que vão estar as estruturas. Antes da gente colocar todo o esquadramento lá, o esquadramento da casa, né? Colocar todos os pontos das estruturas, marcar com as estacas, fazer as minhas medidas, eu tenho que entender como que é o terreno. Então, eu tenho que... Corte! Para de latir. Então, eu tenho que entender onde é que está a estrutura do terreno para eu poder colocar a minha obra em cima dele, sem dar muito problema, né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que entender os ângulos, tem que entender as posições relativas e as distâncias de todos os pontos que a gente vai colocar lá. Então, a gente tem que entender esse terreno, beleza? E aí, com isso que a gente vai se preocupar aqui na topografia. Então, para que a gente usa? Né? É medição de zona rural, zona urbana. Imagina assim, eu quero fazer uma estrada. Pronto. Vou fazer uma medição de zona rural, zona urbana. Eu vou fazer um planejamento de uma ferrovia, de uma mineradora, de uma linha de transmissão, de um desvio, de um aqueduto, de fazer um oleoduto, fazer uma divisão do solo. Todos esses trabalhos eu tenho que entregar um estudo do terreno que a gente está. Porque se a gente não entender o terreno que a gente está, não faz sentido pensar na obra que a gente está planejando para ele, né? Então a gente tem que entender ele. Imagina só, se eu quero construir uma ferrovia, mas o meu terreno ele é todo inclinado, o que acontece? Eu não consigo colocar uma ferrovia linear. Gente, aqui parece um zoológico, tá? Não repara, não. Se a gente quer colocar uma ferrovia, ela não pode estar no morro, né? Um trem, ele não sobe ladeira, né? Igual um carro, por exemplo. E uma estrada, não tem como a gente colocar morro muito inclinado. Então, o que a gente precisa entender? Como que está esse terreno para eu colocar o que eu quero nele,
ou se vai ser necessário fazer alguma modificação desse terreno. A modificação do terreno já é um estudo da engenharia civil, da implementação da obra posteriori, de colocar qualquer outra coisa que a gente queira. A topografia se preocupa em descrever esse terreno. Então a gente é a base da base. Chega assim, vamos fazer um mapa legal. É legal que na engenharia de Minas e geologia, a gente trabalha muito com mapa, né? Então o mapa é a base de tudo. A gente tem que entender todos os pontos para a gente fazer a nossa obra, tá bom? Outra coisa, imaginem só, aqui vamos puxar a sardinha, né, para a engenharia de Minas. Se eu quero colocar uma mineração, né, a gente vai extrair um recurso mineral que é importante, que é interessante para a gente, ferro, ouro. Ele não tá fácil assim, né? Se tivesse fácil na superfície, estava bom para todo mundo. Ele normalmente está lá em subsuperfície. Então, o que eu tenho que entender? A evolução do terreno durante a obra, né? Eu tenho aqui, ó, uma superfície inteira, fechada, plana. O meu recurso natural, o meu minério, né, o meu minério de ferro, de ouro, tá lá embaixo, lá em subsuperfície. Então, eu vou ter que escavar bastante para chegar lá. Mas não dá simplesmente para eu vir com uma pá e escavar, ou dinamitar tudo e tirar só o entulho. Por quê? Aí eu não vou conseguir transportar o meu minério. Eu preciso ter as rampas de acesso, eu vou precisar que os caminhões desçam até lá, as escavadeiras desçam até lá, eu vou precisar planejar a obra toda no terreno, pensar em como que eu vou desviar a água que vai estar em subsuperfície. Então eu tenho que estudar a fundo esse terreno e como que ele vai ser transformado no passo a passo, né? Porque se eu não tiver controle de como esse terreno está evoluindo, eu vou construir uma rampa muito inclinada, ou eu vou construir uma parede, né? Uma frente de lavra muito inclinada, e isso causa deslizamentos de massa, causa o rompimento das estruturas que fixam as paredes ali. Então é importante a gente entender essas medidas, né? Outra aplicação, estrada. Eu falei que 1 grau, 2 graus ali na casa, beleza, não tem problema. Mas imagina vocês vão fazer uma estrada aqui, ó, Brasília-Janaúba, reta, passando direto. Se eu errar 1 grau ou 2 graus na medida daqui para Brasília, eu vou parar lá no Paraná, né? Eu não vou chegar nem perto de Brasília, então eu vou parar lá no Acre, né? O erro, quando a medida é muito grande, muito distante, ele se torna um problema muito grave. Então, a gente tem que entender a fundo essas estruturas que a gente está trabalhando, o terreno, beleza? Então, a magia, a beleza da topografia é entender esse planeta que a gente vive, pegar na terra, pôr o pé na terra, assim, sentir como é que ele é, como é que está distribuído, se é para subir, se é para descer, se ele é plano, porque nossa função aqui, né, é transformar esse terreno de maneira efetiva. Mas antes de transformar, eu tenho que entender com o que eu estou trabalhando. Tá bom? Então vamos lá. Métodos clássicos de levantamento ao tripé. Isso é antigo pra caramba, mas vamos aprender aqui porque é a base de todo conhecimento, veio desse instrumento que a gente está vendo aqui, tá bom? Originalmente, as medições de terreno eram feitas com equipamento chamado teodolito. Teodolito é esse tripé horroroso que tem uma caixa, né, de metal em cima dele aqui. Cadê a foto dele? Tá aqui pra frente. Aqui, ó. Não, isso aqui já é estação total. Vamos ver aqui. É o tripé horroroso, né? Com uma lente, com uma lupa dentro dele. E essa lupa, ela tem divisões em fio, né? Como se fosse uma luneta aqui. E ela tem um fio vertical e um fio horizontal. Baseado em trigonometria e distâncias de triângulos, a gente consegue apontar essa luneta para uma região medida, né? Como se fosse uma régua. E saber o tamanho de cada retângulo que eu estou trabalhando. Eu consigo saber também as inclinações verticais e horizontais da luneta. E essas inclinações vão me dar ângulos. Esses ângulos, mais as distâncias trabalhadas, medidas, ou de maneira indireta, através de uma régua calculada lá, ou com uma trena, com uma régua, com uma corda, maneiras diretas de medida, eu vou ter pelo menos qual que é o nome disso? 2 dimensões do triângulo, um ângulo e uma medida. Aí a gente cai de braçada naquela coisa que todo mundo aqui adora, trigonometria. Aula que vem a gente vai fazer a revisão de trigonometria, beleza? Então, assim, não assusta, não preocupa, a gente vai passo a passo, vamos nivelar todo mundo. Quem tiver com dificuldade, é só chamar, tá bom? Então, a ideia principal é que a gente faça medidas verticais e horizontais com essa luneta. Então, olha aqui, ó, que bonitinho. A gente tem nomes aqui, ó, só para vocês começarem a ver esses nomes, né? Zenit, Nadir,
são pontos específicos no espaço em relação ao equipamento. O horizonte, que é uma linha, né, que é o plano aqui, ó, planar, bonitinha. A gente tem os pontos de observação que fazem ângulo vertical negativo para baixo, positivo para cima, e as medidas desses ângulos com a linha do horizonte, ou com essa linha vermelha aqui, Zenit Nadir, é que vão dar as medidas verticais para a gente, beleza? A gente vai saber se tá 20 graus inclinado, tá 10 graus inclinado. Então a gente já sabe uma dimensão do triângulo. Depois a gente mede na régua a altura da base do triângulo retângulo, né? Show de bola. O horizontal já é um pouco diferente. A gente faz um ângulo, né, em relação ao quê? A linha do norte e sul. Bem parecido com esse, mas no plano ali do horizonte. Beleza? Estamos passando rápido, é uma pincelada mesmo para a gente dar aquela respirada topográfica. Teodolito, credo, nunca nem vi. Hoje em dia a gente usa equipamentos muito mais avançados do que o teodolito. Tá? O teodolito ele baseia na reflexão e refração da luz. Né? É uma luneta. Vou pegar minha luneta aqui de pirata. Ó. É uma luneta e a gente mede o ângulo vertical dessa luneta e o ângulo horizontal dessa luneta. E baseado nos fios que estão desenhados aqui, quando eu foco a luneta numa régua, eu consigo medir as alturas verticais e as distâncias horizontais. E assim, com um ângulo e uma distância, eu consigo fazer todo o cálculo do meu terreno baseado em relações trigonométricas de triângulo, né? Que é leis de seno, leis do cosseno, as tangentes, cotangentes, cossecantes, ó saudade batendo, a nostalgia vindo, né? Então a gente vai aprender isso com calma e a gente vai brincar um pouquinho disso lá para frente, tá bom? Então esse método clássico, ele mede esses ângulos, olha lá, tá vendo o engenheiro aí? Esse aqui vocês já devem ter visto, né? O carinha na estrada com o capacete bonitinho, apontando a mira dele num ponto específico. E a partir desse ponto, ele delimita a distância horizontal, a distância vertical se eu estiver preocupado com a altura daquele terreno, e se eu apontar para um outro ponto, eu vou saber o ângulo horizontal entre os pontos medidos. Se eu sei as distâncias horizontais dos ângulos dos pontos medidos, eu começo a fazer um desenho, né? Vou começar a fechar o meu desenho, o meu terreno, os meus levantamentos topográficos de terreno. O nome disso é uma poligonal, é um desenho poligonal, igual um polígono mesmo, sabe? Um pentágono, um quadrado, um retângulo fechado. Então, eu vou começar a desenhar uma figura geométrica onde eu conheço todas as medidas de distância e os pontos. E, a partir daí, pensar nas estruturas específicas, na orientação de onde que vai estar as minhas medidas, se eu vou precisar fazer uma estrutura diferenciada num ponto específico por causa da inclinação. Aí eu vou deixar para a obra de engenharia preocupar com isso. Nós aqui estamos preocupados com o quê? Descrever o terreno, beleza? Vamos lá, ó. Métodos clássicos. Como que vou... Ai, gente, eu não consigo ficar ocultando essas coisas? Deixa eu ver. Consigo sim. Como que a gente faz para medir distância? Quem tem alguma ideia de medidas de distância para sugerir para a gente? Eu já dou as cães de tudo, né? Fecho na hora errada. Sugestões. Se você vai medir distância, com certeza você vai precisar de uma trena, de uma fita métrica, né? Uma trena, uma fita métrica. Quem mais? Poderia usar também o GPS, né? O GPS para medir distâncias. Boa. Alguém tem outra sugestão? Ai, tô velho. Se você não tiver nenhum dos dois, você vai medindo no passo, né? No passo, ó, medida de Mais pé. raiz. Boa. O que mais? Pelos ângulos também dá para medir, né? Oi? Pelos ângulos. Os ângulos. Dá para medir usando os ângulos. Se a gente souber os ângulos e pelo menos uma distância, a gente sabe todas as outras distâncias. Isso mesmo. O que mais? Alguma outra ideia de como que a gente mede? Trigonometria, né? Hã? Trigonometria. A gente pode usar cordas também, né? Usar os equipamentos de medidas. Então, vamos voltar aqui para a apresentação. Então, ó, o método mais clássico, o mais direto que todo mundo sempre usava, são as trenas. Né? Alguém consegue pensar em um problema para o uso de trena e corda?
pessoal usava muito vara de medida também para medir altura e distância horizontal. Que os problemas Olha, que a gente pode encontrar com o É treino? muito grande, né? Oi? O terreno é muito grande, um problema. O que mais? e a orientação, né? Às vezes ele Orientação. Como pode assim? estar, tipo, você coloca a treina num local e aí você caminha meio na diagonal, aí sua treina vai medir errado, né? É. O problema aí tá entre a trena e o terreno. O problema aí chama seres humanos. Mas é verdade, é um problema. A orientação é muito grave, porque a gente não tem a orientação precisa, a não ser guiados pelos equipamentos certinhos, né? E a gente pode ter esses desvios mesmos. Alguém consegue pensar em outro problema? O que pode acontecer se eu tiver gravidade, a gravidade tipo do planeta Terra, que é uma coisa que está em todos os lugares, né? O que ela pode fazer com a trena? Vou usar aqui o fio do computador para dar esse exemplo. Pode Imagina dar só barriga? Pode dar barriga, exatamente. É igual chope, dá barriga pra caramba. A cordinha, quando ela tá aqui, ó, se ela não tiver esticada direitinho, ela dá um embarrigamento. Isso significa que a minha medida de distância horizontal, ela tá errada, né? Ela tem uma variação. Eu preciso estar com ela sempre esticada. Mas nesses tipos de medidas diretas, quando a gente está lá e colocando, né, uma trena, não é legal, né? Porque ela vai dar uma barrigadinha, você tem que estar sempre atento na correção desse erro. Tá? Então, as medidas topográficas, quando a gente está fazendo os levantamentos de terreno, tem que se atentar aos erros do equipamento. Tá bom? Então, bora lá. O que mais que a gente pode usar aqui? Ó? Métodos modernos, vocês falaram aí, né? O Thiago falou aí do tamanho do terreno. É grave isso, porque uma trena ela não tem mais que 5 metros. As maiores, mais exageradas, conseguem uns 10 metros. Existem as trenas a laser, que são bem melhores, né? E alguns outros equipamentos. Mas mais moderno, a gente é um pouco pela preguiça e um pouco pela otimização, né? A preguiça é a motriz do desenvolvimento tecnológico. Nós, assim, somos literalmente levados pela preguiça de ir lá medir as coisas na mão, ficar no meio do mato, tomando aquele sol no lombo, né? Então, o que a gente inventa e desenvolve? Computadores automatizados, que além de evitar que a gente gaste horas e horas e horas lá no trabalho, eles vão ter medidas muito mais precisas. E pensando no empreendimento, né, de avaliação real de terreno, tempo é dinheiro. Então, quanto menos tempo eu gastar, mais tecnologia eu usar, é um pouco maior de investimento, mas eu vou estar economizando bastante e tendo um resultado muito melhor. Beleza? Então, a gente tem estações eletrônicas, que são estações, eles parecem um teodolito, mas a medida feita por ela ali é de maneira eletrônica, eu não tenho que pegar o ângulo que está escrito ali, né? Que é bem antigo, é uma coisa de papel, a gente nem só vê isso em museu hoje em dia, e ele já mede direto. O que é isso, né? O Léo tá falando umas coisas, não sei se vocês viram o teodolito. Teodolito lembra a luneta que eu falei? Aí ela tem dentro dela um desenho com os ângulos, marcando cada ângulo. Então, quando eu viro ela para um lado ou para o outro, depois de orientar ela vai me dizer o ângulo no papelzinho que está lá dentro. Aí eu tenho que pegar e anotar. A estação eletrônica, não. Ela já faz o cálculo eletronicamente. Você marca o 0, pá, vira ela, aperta outro botão, pá, e te dá o ângulo horizontal. Beleza? Sistemas GPS, esse é o que talvez a gente esteja um pouco mais familiarizado, mas a gente vai estudar os sistemas GPS, né? Orientação a Global Position System, tem vários tipos de GPS aí no mundo. O GPS mesmo, esse nome GPS, ele é um nome comercial de como é que chama? De uma constelação de satélites, 24 satélites dos Estados Unidos, tá? A gente pode usar outras maneiras de medidas, né? Fotogrametria aérea e fotogrametria espacial. O que é isso? Fotos tiradas por aviões ou por satélites, beleza? Então, quando a gente tem uma foto de alta resolução tirada de cima, né, ela vai ter uma área reduzida, com uma certa distorção, a gente vai brincar com isso para frente, mas a gente vai conseguir medir as distâncias, principalmente no centro daquela fotografia, muito bem, tá bom? Varreduras laser, a gente faz varreduras laser, né? A gente vai passando scanners de laser mesmo, porque a precisão do laser é muito boa, né? Ele não tem distorção pela gravidade nem nada. A pior coisa que pode acontecer com essas medidas de laser e de luz de uma forma geral é a refração e difração na atmosfera. Mas quando a atmosfera está mais limpa, seca, não está muito úmido, a distância é tão pouca que varia que a medida continua sendo muito precisa. Em lugares muito úmidos, que estejam com muita
neblina, nuvem e esteja ruim a visibilidade, aí a luz fica péssima, aí não dá para medir bom não, tá bom? Interferometria de imagens de radar. Nossa senhora, o que é isso? A gente faz várias imagens de radar e a gente sobrepõe umas em cima da outra. Então, a interferência de uma sobre a outra vai me dar um resultado mais melhor, é ótimo. Vai me dar um resultado melhor daquela posição toda lá dos radares, tá bom? Do lugar que eu quero estudar. Softwares de CAD, né? Vocês estão acostumados aí com o AutoCAD, que não sei se todo mundo já fez, né? O desenho para computador, mas é o Google Earth, é o AutoCAD, são esses softwares de processamento muito bons para medir essas distâncias de maneira simples e rápida. Alguns softwares de geoprocessamento e softwares topográficos que também estão no dia a dia. E aí vocês vão escutar nomes, por exemplo, QGIS, ArcGIS, Global Mapper, tá? São alguns desses softwares que a gente vai ter. Mais tarde, eu vou carregar na turma alguns links externos desses softwares para vocês darem uma pesquisada, dar uma procurada, tá bom? Que é legal, tá, galera? Não fixa muito no que eu tenho que falar, não. Às vezes eu falo muita bobagem, vocês pegam, dão uma olhada na internet, às vezes aprendem de maneira mais eficiente. A gente está aqui para trocar essa ideia e ter essa visão crítica dos levantamentos topográficos, tá bom? Eu vou colocar tudo para vocês bonitinho lá. Então, vamos lá. Estação total. Esse aqui é o suprassumo da medida atual de equipamento. Tá? Então, a gente já está começando a ver aqui os equipamentos da topografia. O teodolito é uma coisa mais antiga, né? A gente viu alguns equipamentos lá, então a gente vai falar das estações totais. Nos nossos trabalhos práticos aqui de topografia, a gente vai usar a estação total que a gente tem no campo, no campus Janaúba, tá bom? A estação total, ela é um equipamento extremamente robusto, que é capaz de fazer medidas de distância e de posicionamento de ângulos com muita precisão. Por quê? A gente coloca ela num tripé, né, apoiado num tripé. Aí ela tem ali, ó, tá vendo aqui esses parafusos aqui embaixo? Esses parafusos é igual aqueles parafusos do fogão, da geladeira ou da mesa que a gente quer nivelar. Ele serve para nivelar o instrumento para ele ficar certinho no plano horizontal, para não dar nenhuma inclinação. E aí tem uma bolha de ar ali no meio, você usa ela para se orientar, igual aquelas réguas de pedreiro, sabe? Que tem uma bolha no meio, que aí a gente coloca no plano horizontal certinho. Uma vez que você colocar no plano horizontal, a estação total, diferente do teodolito que você tem que olhar e anotar, ela tem uma mira laser. Então você aponta a mira laser para onde você quer calcular a distância horizontal e aperta o botão. Ele vai disparar um feixe de laser que vai e volta para o equipamento. Como a distância que ele percorreu depende só do tempo que ele saiu e voltou, né? A luz, ela funciona assim. A luz, a distância percorrida por ela aqui no nosso planeta, que não tem influência de nenhuma massa grande, ela não distorce para lugar nenhum, a distância que ela percorre só depende do tempo que a gente conta desde o momento que ela sai do equipamento e volta. Então, quando a gente dispara um feixe de laser, ele vai e volta num tempo lá de nanosegundos, milissegundos, e o equipamento calcula esse tempo e consegue te dizer qual que foi a distância percorrida. Se o equipamento está certinho, bonitinho, a estação total está fechada, ela já te dá uma distância horizontal. Aí eu pego lá aquele sujeito ali, ó, o estagiário ali no fundo, né? Vocês aí no futuro. O estagiário ali no fundo vem com o bastãozinho dele, caminha para o lado, e aí o engenheiro aqui, ó, chefe da operação, vira lá o teodolito, aperta de novo o laser, vai e volta, mede a distância horizontal. Além de medir essa distância do teodolito da máquina para o ponto que o estagiário está lá segurando a régua, ele também vai medir os ângulos horizontais de um ponto até o outro. Então, esse equipamento, ele está usando aí, ó, uma série de tecnologias que para a gente talvez seja até um pouco óbvia, mas elas facilitam muito a vida de quem está fazendo descrição de terreno. É um equipamento de alta precisão, as estações totais ainda têm acoplada nelas, em muitos casos, né, a GPS, então o posicionamento global delas fica muito bom. Se não tiver, é recomendável que, claro, você tem que levar, né, tem que conhecer pelo menos um ponto bem conhecido. Então, algumas estações totais, elas vêm com GPS extremamente potente para saber exatamente o local que aquele equipamento está fixado no terreno, tá bom? Então, essa é a carona da estação total. Para topografia, esse é um dos principais equipamentos que a gente usa hoje em dia. Teodolito é uma coisa antiga, ninguém usa mais. Trena não faz sentido, né? Se a gente pode usar uma mira laser, né? É uma coisa muito mais simplificada da gente simplesmente apontar, tá bom? Deixa eu ligar isso aqui. Vamos lá. Então, vamos imaginar aqui, ó. Vamos voltar para as nossas situações de levantamento. Tem aqui o teodolito, né? Nessa coisa maravilhosa.
E o Teodolitos, não. Olha eu falando as coisas antigas. Eu sou velho, tá, galera? Dá um desconto aí pro tio. Só um minuto, galera. E aí, o que acontece aqui pra gente, né? A gente tem as distâncias horizontais dos pontos em relação à central que está sendo medida a distância. Então, quando a gente coloca o equipamento e aponta para os pontos, tá vendo lá os postes que estão ali? A gente sabe exatamente a distância do equipamento em relação ao poste, do equipamento em relação ao outro poste, do equipamento em relação ao outro poste, do equipamento em relação ao outro poste, e aí a gente consegue medir as distâncias horizontais de todos esses objetos e as distâncias, os ângulos entre cada um desses postes. Repara ali a casa. Se a gente sabe exatamente onde está esse pilar e o pilar de trás, a gente consegue orientar a nossa estrutura inteira ali, né? E aí a gente faz essas medidas todas. Beleza? Só um minuto. Foi mal, galera. Home office. Home office é isso aí. Então, vamos lá. Além disso, como ele é eletrônico, o sistema dele já está integrado com os sistemas de informação geográfica. O que é isso? É o Google Earth, todos esses recursos que a gente usa para trabalhar à distância e colocar o projeto no lugar. Então, vamos lá, galera. A ideia é trabalhar da maneira mais eficiente possível, tá bom? Então, vamos falar desse outro equipamento que a gente está falando. A gente já falou de trenas, já falamos de... Só aprendemos o que é um teodolito, né? Esquece o teodolito. Estação total, tá? Para todo mundo. Vamos falar agora dos GPS, né? Posicionamento global por satélite. Tá? Isso, na verdade, é um sistema de informação geográfica. O GPS mesmo é um nome que a gente usa para o sistema de 24 satélites lá dos Estados Unidos. Como que funciona um GPS? Alguém tem alguma ideia? Eu deixo os trem aberto e pergunto. Como que vocês acham que funciona o GPS? Jordane. Ô, Léo, GPS... Do jeito que você souber, não precisa ter medo de errar, não. Nós estamos aqui para aprender junto. O GPS deve ser algum ponto. Você marca, né? Pelo que eu vi os caras fazendo no sítio nosso, eles marcam o local e pelo GPS eles delimitam a área, né? Agora, como ele funciona, ele deve pegar que nem você falou, a posição do Sol, das estrelas. Deve ser. Foi uma boa. Alguém tem mais alguma ideia? Como que funciona um GPS? Fala, Hugo. Pode falar. Eu acho que ele funciona através da luz que reflete e bate no satélite. Não bate na Terra e bate no satélite? A luz? Uhum. Eu acho Também. Que é assim. 2 pontos interessantes. Os dois fazem parte do funcionamento do GPS. Mais alguém tem alguma ideia? Bom, é sistema de posicionamento global, né? Então, todo ponto na Terra tem uma referência. Então, eles utilizam essa referência para poder localizar os pontos. Juan, 10/10, hein, meu filho? Obrigado, viu, pela... Dessa vez você passa, Juan. Vamos lá, galera. A ideia do satélite pega exatamente o que o Jordane e o Hugo falou e principalmente o que o Juan falou. A gente realmente mede baseado na orientação. A gente usa a luz, sim. O satélite usa um sistema de laser para medir, tá? E ela tem a ver com os pontos no espaço. O que são esses GPS, esse sistema de posicionamento global? Ele é um satélite, né? São vários satélites, não um só. É uma constelação. Olha essa daqui. São 24 satélites dispostos nessa circunferência, nessa circunferência, nessa circunferência e na outra. Tá vendo que todas as circunferências elas se interceptam em alguns pontos? Ó, nesse ponto aqui atrás, nesse ponto aqui atrás, nesse ponto aqui atrás, nesse ponto. Como se fosse vários arcos com alguns satélites circulando aqui, alguns satélites circulando aqui, outros satélites circulando aqui,
outro satélite circulando aqui. Não sei se aquele globo da morte é da época de vocês, do circo, que as motos ficavam passando vida louca. É como se fosse aquele sistema, né? Você tem ali, ó, vários satélites andando em órbita em relação à Terra, e aí eles acompanham, né, esse posicionamento deles, e eles vão te dar uma informação do local. Por quê? A todo momento, em qualquer lugar do planeta, eles estão bem distantes assim do planeta, né? Então, a qualquer momento, você vai ter pelo menos 3 satélites apontando para o seu ponto. Olha só, aqui no México tem esse satélite, esse aqui está enxergando, esse está enxergando, o de cima está enxergando. Lá no Brasil, tem esse aqui, o de cima, o do lado está vendo aqui, o de trás está vendo aqui. Então, assim, até tem mais do que 3, né? Mas, no mínimo, qualquer ponto do planeta vão ter pelo menos 3 satélites observando. Aí, como que funciona? Uma pessoa com uma interface na mão, celular, o próprio GPS, um computador, uma estação total, uma estação geodésica, né, capaz de medir pontos específicos de GPS, ele vai conseguir receber o sinal dos satélites. Porque o que o satélite faz? Eu estou aqui num ponto medindo a minha distância. Então eu clico lá, medir meu posicionamento. Meu celular vai mandar uma informação para o satélite, que vai devolver a informação para o meu celular, e aí ele vai calcular o tempo que o sinal saiu do meu celular, foi e voltou. Né? Ô, Léo, a ideia... Oi. E uma dúvida. Caso você tiver, sei lá, se tiver numa área que não tem internet, o que você arruma para mandar esse sinal? Para o GPS, ele não usa internet. O nosso celular usa sistema de internet, né? Caiu. Voltou todo mundo? Voltou, né? Voltou. Aí ele manda um sinal que não é a internet para o satélite. É uma onda de rádio, um infravermelho, é uma coisa mais diferente, mas normalmente num comprimento de onda de rádio, que é um comprimento de onda bem grande. Então, independente de ter internet ou não, os equipamentos de GPS específico, eles conseguem medir a sua posição, beleza? O celular, ele usa a internet para comunicar com a rede de satélite. Você já reparou que o GPS do celular, ele fala assim, 10 metros, 40 metros de precisão? Sim. Porque, na verdade, ele não é um sistema de GPS verdadeiro. O que funciona? Existem vários pontos específicos marcados nos terrenos, em todos os lugares, que tem uma medida muito boa de GPS. O que o celular faz? Ele capta na rede local e triangula a posição baseado nesses pontos bem marcados, sabe? Esses pontos que são chave. Então, ele tem essa variação de metragem aí, porque depende muito de como que está a visibilidade do ponto referência. Então, a internet está conectando nesse ponto e não no satélite específico direto, entendeu? Porque o satélite está na rede da internet, as medidas estão na internet, mas não está indo direto do celular para o satélite, tem tipo uma interface no meio. Um sistema de GPS mesmo, um equipamento de GPS, ele manda a informação direto para o satélite e volta, entendeu? Jordé? Entendeu? Entendeu? Então, quando a gente está no meio do mato, não tem nada de internet, se você tiver um GPS na mão, ele vai funcionar. O celular e a internet não vai funcionar. O GPS do celular não vai funcionar. Tá bom? Tá bom. Fechou. Então, a ideia é essa, ó. A gente tem aqui um equipamento na mão, né? A estação total, a estação geodésica, que é um GPS grandão, né? O celular ou o GPS de mão, para quem já trabalhou aí com trilha. Ele manda um sinal para o satélite, vê quais satélites estão aparecendo, recebe a posição específica. Então, ele vai te dar uma coordenada. Ele te fala assim, olha, você está em tal posição, com tantas distâncias aí em relação ao nível do mar de altura, está posicionado nesse lugar aqui, ó, leste, oeste, norte, sul, beleza? Então, a gente consegue saber onde que a gente está, baseado na visibilidade dos satélites. Se eu tiver um satélite só, é um problema, porque alguma hora o satélite vai estar escondido na nuvem, vai estar lá do outro lado do planeta e não vai me ver. Com essa constelação de satélites, eu tenho mais visibilidade do ponto que eu estou. Então, todos os satélites em conjunto apontando para mim vão me dar uma precisão muito boa. Ainda assim, é necessário se fazer algumas correções, né? O planeta está girando, os satélites estão girando, o planeta está girando em volta do Sol,
o sistema solar inteiro está andando, então está tudo em movimento, movimento, movimento. Além disso, o movimento das massas de ar da atmosfera que estão aqui variam as condições entre o ponto que está sendo observado e o satélite. Então, se tiver nuvem, a minha medida vai ser muito ruim. Por quê? Vai refratar a onda, não vai conseguir ver direito, ela não vai enxergar muito bem, né? Quando for, no caso do laser, a medida da onda, a onda de rádio é mais de boa, né? Ela não tem essa interferência do meio, não. E ela propaga independente de ter meio ou não, né? Ela fica mais fácil de medir lá no satélite. Mas, mesmo assim, o tempo nublado, ele evita que a onda, não que ela propague, mas que ela seja visível para o equipamento e que ele veja o equipamento na hora de voltar. Então, meio que erra, é como se tivesse assim, deu uma desviadinha. E aí não fica muito bom, não. Então, assim, o movimento das massas de ar, das nuvens, da nossa atmosfera, interferem com a posição dessa medição. Mas é um sistema extremamente excelente, nota 10, para a gente saber onde é que a gente está, 3D, que ele tem medidas quando o equipamento é robusto, de altura muito bem feitas, né, posicionamento de triangulação muito bem feitos, então a gente sabe exatamente onde está, né. Para o GPS de celular, é super tranquilo, né. Eu pego aqui no meu celular, eu moro em Janaúba hoje, num prédio aqui na Avenida Saudade. Então, assim, quando eu uso meu celular, ele me aponta que eu tô lá no Pelas ou aqui no Gêmeos, que são os bares que estão aqui do lado, né, mais ou menos. É bem longe? É bem longe, mas está mais ou menos na área, não vai mudar muito para eu fazer um traçado de mapa onde eu quiser. E quanto mais tempo eu esperar, melhor vai ser a leitura do sistema base que vai me trazer informação. Agora, quando eu estou no meio do mato, fazendo uma leitura de uma nova área que eu vou fazer, uma estrada, uma mineradora, colocar uma mina, uma lavra, né, para medir, ou se eu quero saber com precisão o meu ponto para começar a construir a fundação do meu prédio, do prédio de laboratórios da UFVJM, né, eu tenho que usar um equipamento de alta precisão, porque se eu colocar esse ponto no lugar errado, eu medi tudo para fazer no terreno bonitinho, e aí vai que na hora que eu vou colocar lá na terra mesmo, ele cai num buraco que está aqui do lado, que eu já vi que ele existia, mas eu não medi com o equipamento preciso, então ele vai e desloca um pouquinho. Mas é um equipamento extremamente robusto, fácil de usar, né? A gente usa aqui, ó, aperta um botão, sabe onde é que está, né? E é interessante a gente saber onde é que está, porque a gente consegue orientar todos os nossos grandes projetos e obras baseado com essa localização. Tranquilo? O GPS, então, ele tem esses 3 segmentos, né? O segmento espacial, satélites, o sistema de controle, que é o centro de informação, e o sistema do usuário, que é quando está com o equipamento na mão. E esse segmento, o GPS em específico, ele é composto por 24 satélites. Por que eu estou falando GPS específico? Porque são a rede de satélites lá dos Estados Unidos, né? O nome disso, de Sistema Integrado de Informação Genérico, é SIG, não GPS. Esse é o nome comercial. Existem as constelações do Japão, tem da China, tem da Rússia, tem outras dos Estados Unidos. Então, assim, tem várias redes de satélites aí pelo mundo que podem ser utilizados. Então, ele está numa altura aí, ó, de 20 mil quilômetros aí para cima, são 24 satélites, e ele transmite, né, para os nossos GPS dados muito precisos para a gente poder navegar aí de boa. Olha lá, ó, tem sempre uma rede base aqui, ó, tá vendo? E o que acontece? A gente tem, para um sistema GPS robusto, o satélite manda a informação para a gente, né? A central base recebe do satélite, também manda para a gente, e a gente mede a medida. Por quê? A central base fixa que está captando, ela manda a medida para a gente e corrige as variações da atmosfera, do desvio pela movimentação do planeta, o desvio do próprio satélite, e esse sinal é importante. Quando a gente está só com o celular, a gente não recebe o sinal do satélite, a gente recebe a informação só da torre. Por isso que a gente, quando está no meio do mato, não consegue muito bem saber onde é que está. Entendeu? O Jordano tinha perguntado aí. Então a gente usa esse sistema de controle base para fazer as correções. Esse ângulo aqui está meio errado, deixa eu jogar essa função aqui e corrigir ele. Então a ideia é a gente fixar esse ponto ali embaixo, captar o sinal vindo dos satélites, corrigir as medidas de distância angulares e mandar para o usuário final. E, ao mesmo tempo, mandar os dados brutos do satélite para o usuário final. Então, o que o nosso equipamento faz? Ele compara o dado do satélite, o dado corrigido, e ele usa os dois para fazer uma correção da localização, da posição que a gente está e aumentar a precisão de onde que a gente está. Então, ó, quanto mais satélite me mandando informação, melhor vai ser a minha correção e o meu posicionamento. No sistema de GPS, ainda tem um satélite que serve só para corrigir. Ele está ali de rolê, dando rolê, né? Ele é o ponto mais
perpendicular do usuário que usa para poder calcular a correção do tempo. Mas são sistemas específicos só para quem paga, tá? A gente não tem esse acesso não, porque é o satélite de correção de movimento cinético. E aí a gente vai falar disso mais para frente, preocupa não. Mas é isso aí, tá bom? Então, olha lá, o segmento do usuário, né? Vocês perguntaram, a gente está acostumado com o celular, né? É a visão que a gente tem aqui do nosso celular, tudo tranquilinho. Mas o GPS mesmo, ele é esse mini computadorzinho aqui, ó. Ele é um aparelho que fica aqui na sua mão, ó, com um mapa carregado no fundo, um mapa dependendo de onde você está, alguns poucos botões, um touchscreen, que ele serve para mostrar para você um mapa de referência, né? Para onde que você está colocado e a posição com as medidas certinhas, tá bom? Então fica fácil de você saber onde você está. Quando você está lá trilheiro, né? Hugo Leonardo é trilheiro, está lá no meio do mato, expandindo ali seus conhecimentos lá nos rios afluentes lá do Gurutuba, né? Cândida está lá explorando lá na Chapada Diamantina, no meio daqueles canyons maravilhosos, precisa saber onde é que está. Então o segmento do usuário serve para esse posicionamento. E existem vários mapas temáticos base, tá vendo aqui no fundo, essa coisa amarela aqui no fundo? São os mapas da trilha, de como é que tá. Para a gente da engenharia geológica, engenharia de Minas, é importante ter um mapa geológico acoplado, fica fácil, do meio do mato, a gente vai fazer esse tanto de associação, né? Estou andando aqui tem recurso de ferro, dá para procurar aqui não tem mais, ali tem, e a gente vai marcando os pontos no mapa. E é muito legal, que é muito óbvio de eu falar de mapa e dessas coisas, né? Mas imagina só para vocês, o satélite, ele não sabe como é que é a Terra, ele não sabe como é que é o terreno, ele não sabe como é que é o mapa. Ele é literalmente uma medida de tempo para te dar um fator de distância de onde eu estou e onde que o equipamento está. Então, se você for pensar, são vários pontos aleatórios jogados, com umas medidas precisas. Isso não resolve para a gente, né? A gente não é aquela máquina que sabe exatamente o que está falando. Então, a gente tem que jogar esses pontos e medidas em cima de alguma coisa que a gente entenda. E aí vem o mapa de referência, né? A base de referência, o nosso terreno, né? Onde é que estão esses pontos alocados exatamente? Então, colocar essas medidas diretas de distância no mapa traz para a gente um entendimento verdadeiro do terreno que a gente está trabalhando, né? O equipamento mesmo, ele traz todo esse recurso para a gente poder usar, mas ele não faz isso direto, entendeu? Vamos lá, aqui, ó. Esse aqui, ó, é um GPS bacaninha de mão também. A Garmin é a mais famosa marca desse GPS, tá bom? Essa marca aqui, ó, Garmin. Olha lá, mostra setinho e posicionamento. E esse aqui do lado é o GPS geodésico. Esse GPS, ele é o suprassumo dos GPS. Ele é o alienígena aí, ó, o tripé colocado na base, tá? Com um sistema extremamente robusto de captação de sinal, que ele mede mais de uma estação direta, mede os satélites, ele tem normalmente um plano vinculado, como se fosse uma mensalidade do sistema de satélites que ele está utilizando, com um satélite de correção do movimento cinético da variação da rotação do planeta. Então, a precisão desse negócio é absurda, é 1 milímetro. Então, imagina você andando num planeta do tamanho da Terra, saber exatamente onde você está com erro de 1 milímetro. É muito bom, mas é caro, né? É caro demais. Então, assim, tem que saber para que a gente usa isso, né? Se eu estou construindo uma região, vou construir uma obra, uma estrada, é muito legal eu usar isso para saber pelo menos alguns pontos da minha obra, né? Para eu saber exatamente onde começa, onde termina, por exemplo, onde que tem os grandes desvios. Mas se eu for fazer uma casa, será que eu preciso de um GPS com essa precisão para todos os pontos da minha casa? Não faz sentido. A casa é uma obra muito pequena, os desvios são muito pequenos, a gente tem uma visibilidade de toda a área que a gente está trabalhando, né? Agora, uma mineração. Eu estou trabalhando ali, ó, com um corpo que eu não estou vendo em subsuperfície. O mínimo que eu errar é melhor para mim. Então, compensa eu usar um equipamento desse para saber lá no começo onde é que está, né? Pelo menos alguns pontos. Porque se eu tenho aqui, ó, imaginem vocês, a superfície está aqui, meu minério está aqui embaixo, e eu vou começar a furar para o lado de lá, se eu errar 1 grau, eu não pego minério. Se eu não pego minério, é milhões e milhões de dólares, bilhões de dólares jogados no lixo. Então, para uma área de exploração desse sentido, faz sentido eu usar um equipamento desse, né, numa mineradora. Existem hoje tecnologias ainda mais avançadas do que esse, né? A gente tem o bastão topográfico, eu não sei se está aqui, acho que não está não. O bastão topográfico é coisa de estagiário. Eu gosto de falar essas coisas de estagiário, que é engraçado. O trabalho de estagiário em topografia normalmente é carregar bastão.
O bastão topográfico, ele é um sistema acoplado de GPS que funciona para cada ponto que eu tô com o meu bastão, ele mede a posição que eu tô. Então, assim, vai o estagiário no campo com o seu bastãozinho, levantando assim e captando a medida. Porque você tem que caminhar com o bastão, fica parado e ele capta o sinal. E ele também tem uma alta precisão de medida, né? Além desse equipamento, ele é móvel, o ruim dele é que ele não é nivelado, mas para a posição específica do ponto que a gente está, se a gente tem uma estação de controle, ele é suficiente, entende? Vamos lá. Fotogrametria aérea. Vocês estão bem aí, galera? Alguém quer tomar uma água, fazer uma pausa? Tá todo mundo tranquilo? Tá todo mundo acordado ainda? Tranquilo. Nossa senhora, eu estou surpreso. Três áudios de uma vez é recorde. Vou pedir música no Fantástico é hoje. Vamos falar lá, ó. Fotogrametria aérea. Antiguíssimo isso aí. E até hoje usa, porque querendo ou não, tem baixo custo. Porque tá publicado. Espera aí. Os bichos querendo participar da aula. Vem cá, Valentino. Aí, vamos falar da fotogrametria aérea. É baixo custo, porque tá tudo publicado. A gente, pelo menos no Brasil, teve uma grande campanha de levantamento fotográfico aéreo durante a ditadura militar. E logo depois também, o tratamento de dados. Porque quando você está, né, com controle militar, é importante para toda estratégia militar você conhecer o terreno. É muito claro isso. Se você tem que saber onde posicionar suas tropas, como é que funciona. Então tem esse valor de descrever o terreno para a estratégia militar. Então foi feita uma grande campanha e a gente tem muita fotografia aérea brasileira e todas publicadas pelo IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e não sei mais o que. Eu não lembro como é que é a sigla não, tem que ver lá. E aí tá tudo disponível para a gente. E como que funciona a fotografia? Imagina vocês aqui, ó, mestres do Instagram, Facebook, Photoshop, né? A gente pega o nosso celular, pá, bateu uma foto. Essa aqui não funciona muito, mas foto de café da manhã, vocês estão fazendo fotogrametria aérea, porque foto de café da manhã, lanche, é isso aqui, ó. Deixa eu pegar um pratinho aqui, só pra gente fazer, né? Vamos simular. Vou pegar o Mickey aqui, ó. Pego o celular e eu tiro uma foto de cima, né? Essa foto de cima é a famosa visão aérea, é a visão do avião, é a visão de drone, é aquela visão da ave, né? Da ave de rapina, águia chique, águia legal. Então é aquela visão que a gente tem de cima. O avião tem essa mesma visão, olha lá, o avião tá andando aqui e vai tirando fotos de cima. A gente tem alguns problemas. Primeiro, a foto, quando ela é muito longe, ela é muito boa no centro. Quanto mais longe do centro, mais distorcida fica a imagem, concorda? Olha só, o foco aqui, ó, se o foco é o meio, lá o cantinho ele deve estar um pouquinho distorcido, não vai ficar tão bom quanto no meio. A lente de uma fotografia, ela não tem a capacidade de pegar quadradão certo, porque a luz, quem falou da luz hoje foi o Hugo, né? O Hugo e o Thiago. A luz, ela vem inclinada, como se fosse num cone para a nossa fotografia. Então, a nossa fotografia, ela distorce a imagem que está ali embaixo, entendeu? E aí, a ideia que a gente tem aqui é, se uma foto não é suficiente, e se eu tiver várias fotos? Aí o avião já está passando, já vai dando aquele monte de foto. É quando a gente está fazendo ensaio fotográfico, fala, tira um monte de foto aí, eu vou escolher a melhor. Mesma coisa. O avião vai tirando um tanto de fotos sobre o terreno e depois ele vai escolhendo as melhores. Ele junta todas as fotos e usa as melhores. E o que é a melhor aqui para a topografia? A parte mais centralizada da imagem. Então ele vai fazer um mosaico. Vocês sabem o que é um mosaico? Alguém já ouviu falar disso? Clássico de trabalho de arte do terceira série, quarta série. A gente recortava um tanto de quadradinho, né, e colava para fazer uma figura. Isso é um mosaico, quando a gente recorta um tanto de coisa e cola. Então a ideia aqui é recortar as melhores partes e ir colando, que é o centro dela. Além disso, vocês já ouviram falar uma coisa chamada estereoscopia? Quem aqui já foi no cinema? Eu. Jordênio. Quem mais já foi? Cândida foi? Nath, Thiago. Já foi, Thiago? Já fui. Hugo, já. Juan já foi no cinema? Já foi. Juan? Já foi onde? No cinema. Tá nem prestando atenção, né, safado? Acorda, Juan. No cinema, você já foi no cinema? Já assisti King Kong. King Kong. Vocês já tiveram oportunidade de ver um filme 3D? Ou já ouviram falar do filme 3D? Foi em Já. 3D. Top Já, demais, viu? É legal, é caro pra caramba, né? Custa aí, ó, o almoço do mês inteiro pra ir no negócio.
Mas vocês já viram um filme 3D? Não tem problema quem não tiver visto. Eu vou usar só para a gente pensar um pouquinho. Cândida, Thiago, Nath. Já sim. Já? Eu já. Ah, ótimo. Então mais fácil. Não tem problema não. 3D, quando a gente fala em 3D, a gente pensa, né, naquele mundo tridimensional que é o nosso mundo aqui. Videogame, animação da Disney, da Pixar, essas coisas meio robozinho e tal, meio 3D, né? E o que significa 3D? Visualizar o mundo como a gente vê. Aqui vocês não estão me vendo em 3D, vocês têm a ideia do 3D, porque eu fico mexendo sem parar, com essa mão aqui balançando para cima e para trás, parece até que eu estou balançando um chocalho. Então dá uma ideia de que minha mão está na frente da minha cara, mas verdadeiramente vocês estão vendo a tela do computador chapada. O cinema 3D, ele te dá a impressão de profundidade para quem já viu o cinema 3D. E quem não viu, sabe que a ideia do cinema 3D é te dar a sensação de profundidade. Como que a gente cria uma sensação de profundidade vendo uma imagem 2D? Fotografias, elas têm comprimento e altura. Elas não têm profundidade. Aqui o computador, ele também não tem a profundidade. Vocês estão vendo a profundidade porque eu estou mexendo loucamente sem parar, né? Parece até fazendo uma coreografia aqui. Então a ideia da profundidade, ela não é obtida com uma única foto. Mas, se você pegar duas fotos que têm partes parecidas e sobrepor uma na outra, elas vão começar a borrar e vão te dar a sensação de profundidade. Teste para todos vocês em casa. Vamos fazer estereoscopia. O nosso corpo, ele tem 2 olhos. Vocês sabem por que a gente tem 2 olhos? Por que a vida evoluiu para ser 2 olhos? Alguém tem alguma sugestão? Por que a gente tem 2 olhos? Fala, Jordane. Um olho compensa o que o outro não vê? Um compensa o que o outro não vê. Jordane, porque Deus quis assim. Mais alguém? Nath, 10/10. Porque um compensa o que o outro não vê. E mais do que isso, os nossos olhos, todo mundo, tampa o olho aí, ó. Vocês querem abrir a câmera e fazer essa brincadeira? Tampa o olho aí. Abre a câmera aí para eu ver a cara de vocês, ó. Todo mundo de pijama amassado. E faz aqui, ó, com o dedo comigo. Se você aproxima o seu dedo, você está vendo ele de uma forma, né? E ele está aqui na sua frente. A ideia de distância é um pouco estranha quando a gente está vendo com um olho só. A gente não tem realmente a noção da distância desse dedo. Inclusive, a gente só sabe que o nosso corpo está acostumado. Troca o olho, vamos para o outro olho. E vem com o outro dedo aqui, ó. Você está vendo claramente que não é a mesma coisa, né? A gente está vendo um outro nível de visão. Uma outra parte aqui da nossa cabeça, um outro dedo. Então, o que acontece? Quando a gente usa os 2 olhos, eles têm a visão lateral. Se você reparar aqui no canto do seu olho, é tudo embaçado, desfocado, ruim. Você não tem muita noção da distância aqui no cantinho do olho. Mas na frente, se você olhar muito, tentar ficar vesgo, ou vem com o dedo aqui na ponta do nariz, ó, você vai ver que chega uma hora que o dedo seu parece que ele tem uma sombra, um fantasma de um lado e do outro. Ó, aproxima o dedo aqui do nariz. Tá vendo aí? Para você enxergar ele em 3D na sua frente, você tem que ficar vesgo e focar nele. Se você não focar, você vai reparar que tem um fantasma de um lado e um fantasma do outro. Tenta passar a mão nele, você não vai conseguir pegar nele direito, né? Isso porque a nossa visão, ela é tridimensional, porque o nosso mundo é tridimensional, porque ela sobrepõe 2 imagens dos nossos olhos, um em cima do outro. Alguns olhos são melhores do que os outros. As águias que voam lá em cima têm que ter uma visão 3D muito boa. A gente que está aqui de boa, não precisa de tanta visão muito boa, a gente tem uma visão mais ou menos, média, né? Mas a gente só enxerga 3D, o filme só dá a impressão de 3D, porque é uma imagem em cima da outra. E elas têm que ter pelo menos uma correspondência, porque se eu não coloco uma imagem, uma parte igual em cima da outra, não faz sentido, né? Não faz sentido eu olhar para um lado e olhar para o outro, não vou ter sobreposição de imagens, entendeu? Então a nossa noção de distância e essa relação, né, de sobreposição de imagem, como eles estão tentando fazer na fotogrametria, chama estereoscopia, tá bom?
E é assim que o cinema 3D funciona. Te dá a sensação de tridimensão, porque uma imagem está em cima da outra. E é por isso que a gente enxerga 3D. Ah lá. Então, quando a gente faz levantamento de grande área, não dá para eu sair tirando foto, né? Subindo na escada e tirando foto. Eu preciso de áreas muito grandes. Então, eu marco uma região de voo para um avião e vou tirando várias fotos. Vai tirando várias fotos que ele vai ver na área que a gente tem que trabalhar. No final, a gente tem um mosaico. Tá vendo aqui, ó? Um mosaico em cima do outro, uma fotografia em cima da outra. Então, se eu precisar ter uma noção espacial tridimensional, eu uso duas fotos uma em cima da outra, ele consegue me gerar um modelo 3D. Ou eu vou lá e uso um equipamento antiguíssimo chamado estereoscópico, é uma lente assim, ó, enorme. Eu tô falando isso que eu peguei a transição, tá, galera? Eu tenho cara de ser mais novo? Não, eu sou velho pra caramba. Na minha época, isso lá em 2010, 2011, 10 anos atrás, né? A gente usava umas lentes enormes, esse era equipamento enorme. E hoje a gente faz tudo pelo computador, digital, não tem que usar nada disso. E a gente tem essa construção de imagens sobrepostas para dar a diferença tridimensional dos terrenos, tá bom? Outra coisa muito legal e moderna, já que a gente está falando de avião, são os veículos aéreos não tripulados, VANT. O nome original, oficial é esse, VANT, tá? A gente fala drone, que é legal usar, mas nem em inglês o drone tá certo, tá? Drone, in English. Ah, poliglota, pensei em inglês. Drone, em inglês, é o barulho que as abelhas fazem. Isso significa drone. Então, lá nos Estados Unidos, quando eles começaram a usar esses equipamentos que saíam voando, né, propelidos pela hélice de helicóptero, fazia muito barulho, né? É pior do que uma máquina de lavar, um aspirador de roupa, uma coisa assim. Quem tem uns ventiladores aí grandão mais antigos sabe, né? O meu aqui parece que ele vai decolar a qualquer hora. Esse furacão 2000. Então, os drones é o barulho que aqueles ventiladores fazem. Então, pegou, né? Tipo, nossa, que barulho ruim. What is this drone? O que é esse zumbido? Aí ficou drone. Mas o nome verdadeiro é veículo aéreo não tripulado em português, VANT. Em inglês eu não lembro, eu tenho que pensar. Mas a ideia é essa, né? Usar um equipamento que não precisa de gente, não precisa de voo, controlado em controle remoto, supra-sumo da tecnologia. Tô falando supra-sumo, na minha época isso era uma bala, nem sei se existe mais, né? Então, o trabalho de campo com drone funciona de duas maneiras, ó. Adoro isso aqui, ó. Ponto de controle de solo, né? É o estagiário com bastão, esse é o mais legal que tem. A gente tem que ter pontos de controle no solo para a gente, tipo, não sair fazendo fotografia de coisas que não nos interessam, né? Dinheiro, tempo, isso tudo é importante na hora de fazer um levantamento. Então, a gente tem que ter pontos de controle, são os bastões de medição, né? E aí, depois que a gente coloca cada ponto, a gente consegue medir as coordenadas de GPS. Reparem que aqui ele não tem a precisão de colocar o bastão num nível certinho, nivelado, bacana. Por quê? O drone vai fazer isso. Quando o VANT estiver voando, né, o veículo estiver voando, ele vai fazer várias imagens, várias medições, dependendo do seu equipamento, que vão te dar os pontos do terreno. O que ele precisa não é saber a altitude de cada ponto do terreno, porque a imagem que ele faz sobrepõe várias imagens e consegue modelo tridimensional. Ele precisa saber onde que está o ponto no GPS, no planeta, né, no seu mapa, para já colocar e sair esticando e encolhendo as imagens que ele tirar da maneira correta. Beleza? Então, GCP, pontos de controle no solo, Ground Control Points do inglês, tá? Que é utilizado para medidas de GPS, saber onde estão esses pontos de controle. Depois, a gente faz um planejamento do voo e os drones, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, tá? Mas os drones têm várias formas, ó. Tem o drone de aviãozinho, o VANT de aviãozinho, tem o VANT de helicóptero, né? A gente vê muito em festa e a galera usando os helicópteros para tirar foto. Aviãozinho é bom, ele vai mais rápido, então você consegue percorrer uma área maior mais rápido, né? Ele é ruim porque ele dá uma tremidinha e, né, às vezes dá uma distorção, mas você consegue colocar mais equipamento, ele é mais robusto, e pelo fato dele não ter que ficar parado, planeando e ser propelido por um ventilador, ele consegue ir mais rápido como um avião normal, em comparação ao helicóptero, tá? E a gente consegue colocar sensores mais robustos, tipo medição de infravermelho, medição de alguns elementos químicos, medição de alguns tipos de onda que reflete aqui na superfície, ultravioleta, algumas outras frequências importantes para a gente, bandas de luz. O outro drone, que é mais o aviãozinho, ele até faz isso, mas ele não consegue carregar muita coisa. Então a gente senta, planeja o nosso voo, olha lá, olha que gracinha.
Aqui, ó, aqui no meio está o desenho do drone, né, do equipamento, e aqui tem todo o planejamento de voo, ó, essa é a tela de usuário, beleza? A gente faz um planejamento. O drone ele vai subir, voltar, vai fazer essa malha, esse mosaico aqui, ó, tchum, 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 vai rapidinho, né? E volta para o lugar. E o que acontece? Quando a gente faz esse planejamento, a gente está pensando em como que as nossas fotografias vão estar colocadas no nosso terreno, né? Onde a maior parte do nosso tempo vai ser realmente colocada. O drone é uma coisa muito rápida. Ele leva 30 minutos de voo, no máximo, assim, sendo que desses 30 minutos, 15 ou mais é só para decolar e pousar, tá? A maior parte do tempo de voo é decolando e pousando, e é 10 minutos rodando. É muito rápido, então assim, não dá para fazer muita coisa, mas o que ele faz no tempo que ele faz é absurdamente eficiente, né? Pega uma área muito grande, né? Para quem está trabalhando com terreno aí para prédio, para cidade, para essas coisas que não é uma estrada enorme, para uma área de mineração também é muito eficiente. E aí o que a gente faz? Várias fotografias nesse plano de voo e ele vai fazer um mosaico, ele vai sobrepor todas as imagens. Aí cada drone tem seu software para trabalhar, né, com processamento de dados, mas ele pode usar triângulos menores, fazer vários triângulos para calcular a distância em 3D, pode usar outros pontos e ele usa aquele bastãozinho do estagiário lá para referenciar os pontos. Como ele vai tirar várias fotos e sobrepor as fotos para entender o modelo tridimensional, ele não precisa saber a altura de cada ponto, porque o modelo 3D dele já vai dar essa relação. Ele precisa saber cadê cada ponto, na visão de planta de cima. Então, o bastãozinho, o ponto de controle de solo, ele vai usar para fazer a referência do GPS, né? E um outro apoio aqui, ó, que esse termo é novo, mas também vai falar com ele com calma. Real Time Kinematics. Cinemática em tempo real. Por quê? Igual eu falei, o planeta está aqui girando, o satélite está girando, o sistema solar está girando, o drone está mexendo, está tudo mexendo. Então a gente tem que ter a correção do vetor velocidade. Tanto do vetor velocidade do drone, o vetor velocidade do bastão, o vetor velocidade da planeta. Então o que acontece? Tem que ter uma correção cinemática, né? Uma correção de movimento. Então, a correção aplicada é a posição que o bastão está na hora que ele está lá, que são os pontos de controle. Beleza? Então, ó, a gente acaba obtendo aí no final um modelo tridimensional do terreno direto, e isso é muito bom, porque normalmente gerar um modelo tridimensional do terreno exige um levantamento de dados, de informação extremamente grande, leva muito tempo, precisa de um software de processamento extremamente avançado, e no caso aqui, o que a gente faz? Programou o voo, chegou na área, mandou o drone voar, o drone vai e tira várias fotos, aí o processo dele pode levar de 2 a 8 horas de processamento do modelo tridimensional de terreno. Mas isso é muito rápido. Isso em um dia, você sai com a visão tridimensional daquela área. O normal é você ir levantando ponto a ponto com o equipamento pesado, mede as distâncias, mede a altura e vai. Mede a distância, mede a altura e vai. Pega várias fotografias e joga num processo lá do software e roda. Então, isso sim, antigamente gerava mês, 2 meses, só para gerar um modelo tridimensional, né? E hoje o drone faz isso muito rápido. Qual que é a vantagem? Para quem está trabalhando com áreas em constante transformação, como é o caso de uma cidade, de uma frente de lavra, de uma barragem, de um sistema de apoio de não deslizamento de massa, áreas onde tem muita corrida de massa, né? Tem deslizamento de terra, deslizamento de rocha, aquela coisa toda. É legal você acompanhar isso em tempo real com mais facilidade. Então, os terrenos de rio tem cheia, esvazia, erode um pouco, estão em constante transformação. É legal que a gente estude de maneira mais eficiente e mais rápida. É drone neles, é Vant para tudo quanto é lado. O problema é que é caro, tá? Vant para fazer um tratamento dessa forma aí vai de 35 a 45 mil reais, se não for mais. Mas é um caro relativo. É caro para mim, é caro para a gente aqui. Mas você vai montar um negócio, né, de levantamento topográfico, não é tão caro. Se paga muito rápido. Né? Então é uma coisa muito interessante. E os dados, eles ficam vetorizados depois. O que significa vetorizar um dado? Olha o cálculo numérico aí, galera. Aqui tem que ter outro nome, né? Quem tá com saudade de fazer as contas de cálculo numérico? Fica se perguntando, né? Para que serve cálculo numérico? Esses cálculos de matriz e vetor? É isso, galera. Tudo bem que talvez a gente não trabalhe exatamente com isso, mas entender isso é importante. Cada ponto que a gente mede, cada posição, cada orientação, cada fotografia, cada vértice do triângulo do modelo 3D,
ele vai te dar um vetor, né? Que é um ponto com tamanho e uma orientação, né? Ele tem um ponto original, um comprimento e uma orientação. Então, para cada ponto com essa orientação, cada lugar do terreno, ele é isso, né? Ele é um vetor. E se você vetoriza a imagem inteira, você consegue comparar ela com qualquer outro sistema padronizado. Facilita muito a nossa visualização de todo o terreno. Isso, para gerar um modelo 3D de terreno, é essencial. A gente precisa saber onde é que estão todos os pontos organizados, bonitinhos. A gente pode tirar a vegetação, colocar rio, enfim. Então, no final, acabou essa bagunça toda, né? Calculamos pontos, calculamos distâncias, alturas, fotos. A gente vai conseguir um modelo digital de terreno com precisão muito alta. 10 centímetros, cara, é equivalente a PEC-A. A gente vai trabalhar isso nas normas de topografia. Padrão exatidão cartográfica A. Ela é o segundo nível de padrão mais alto que tem. Ela só não é o mais alto, porque o mais alto ele não faz modelos 3D, né? Ele faz só linha reta, que a precisão é um pouco mais alta ainda. E aí, ó, uma vez que você acabou, fiz meu terreno, maravilhoso, tá no computador, o que você faz? Jogo online, mentira. Você joga ele agora com todos os elementos que a gente precisa colocar. Planejamento urbano, planejamento de rede de esgoto, planejamento de colocar uma ferrovia, uma estrada, um prédio, um sistema elétrico, uma fiação, a rede aí que a gente está passando em Janaúba. Faz tudo em cima disso, porque a base ela vai continuar ali sendo bem trabalhada, né? Então, o nosso trabalho aqui é descrever essa base com muita precisão e competência para que os outros setores planejem as obras em cima dele. Vamos dar uma olhada aí, ó. Esse é o terreno, né? Visto em cima, uma foto de cima. Passou o drone. O que o drone gera aqui pra gente? Vetoriza. Cada linha dessa daqui, ó, é um nível de altura diferente. Então ele está mostrando pra gente que quanto mais a gente sobe em direção aqui, maior é a inclinação do terreno, que vai mudando o nível. Ele vetorizou aqui para baixo o contorno e limite da floresta. Isso aqui é muito fácil de trabalhar essa imagem de baixo. Ela é simples, ela é objetiva, ela é direta, ela é um mapa. Né? A gente tem aqui ó, uma linha mais grossa, que provavelmente é uma linha de alguma estrada, algum bicho, algum caminho de alguma coisa para a gente trabalhar. Né? E quanto mais espaçada lá embaixo, ó, quer dizer que a gente não tem mais aqui tanta variação no terreno, tá mais planinho. Ó, outro nível de vegetação aqui, ó, tá vendo? Aqui em cima tem a vegetação que a gente está vendo, ele separa aqui para a gente bonitinho. Então, com a vetorização, a gente tem a interpretação dessa imagem natural numa imagem ortorreferenciada, né, vetorizada, que a gente consegue trabalhar com tudo. E trabalhar com curva de nível é muito importante para trabalhar com o nível, óbvio, né, do terreno que a gente quer trabalhar. Tá bom? Então, ó, as outras coisas que a gente pode fazer são métodos mais que a gente usa mais, né? É o sensoriamento remoto. A gente usa muito Google Earth. O que são essas fotogrametrias por satélite e imagem de sensoriamento? A gente está falando aqui primeiro de drone e de avião, mas também podemos tirar a imagem de satélite. O satélite é um pouco mais longe, né? A distância dele da superfície é maior, então a informação que chega nele é um pouco diferente de uma imagem natural que a gente vê, dessas imagens de luz normal, luz natural, tá bom? Então é interessante que a gente pode ver outras medidas do satélite que talvez sejam mais fáceis de medir. Por exemplo, interferência eletromagnética, variação de composição de um terreno, né? Porque o que acontece? Quanto maior a concentração de um elemento específico, maior ou menor a refletibilidade de uma banda do espectro visível. Vai refletir luz vermelha, vai refletir luz azul, vai refletir luz verde, vai refletir ultravioleta, vai refletir infravermelho, vai refletir raios gama, raio X, raio não sei o que. Raio X não reflete não, tá, galera? Tô só para ilustrar aqui para vocês. Mas vai refletir várias bandas diferentes do espectro que a gente pode captar e interpretar. Às vezes, um tipo de material... vamos lá. Estou trabalhando aqui procurando um depósito de cobre. Cobre é bom, cobre está em alta. Cobre, ferro, cachorro. E aí a gente precisa saber onde que está esse cobre, né? Eu não estou vendo. Está lá na superfície, está tudo escondido. Então é muito interessante saber, por exemplo, algum tipo de planta que tem uma reflectância para uma banda específica relacionada a cobre. Às vezes é uma planta única lá que absorve o cobre e vai te dar um sinal interessante naquela área. Então você vai procurando esse nível de sinal. Ou então, você está procurando um depósito de esmeralda, pegmatito, né? Pegmatitos são rochas que elas têm uma alteração, granitão, granito branco formado de quartzo e feldspato, né? Preocupa não.
mas ele sobra muito potássio. E o potássio reflete a luz de uma maneira muito específica, um espectro da banda da luz muito específica. Então, para eu procurar um pegmatito que está escondido em subsuperfície, pode ser interessante eu procurar onde que está refletindo esse potássio em superfície, porque a alteração ela lá embaixo, mas aí fica aparecendo a parte alterada aqui em cima. Estou procurando ferro, então talvez seja um tipo de imagem grande que eu consiga ver. Então, a gente consegue trazer mais sinais para a gente deixar mais robustas as nossas interpretações. Aqui, ó. Aí o sensoriamento remoto, ela é essa coisa feia, ela é um gráfico, tá? E gráfico a gente aqui, ó, todo mundo tá craque aí no gráfico, né? A gente usa para complementar a fotografia. Por quê? Eu tenho a foto de satélite, que é aquela coisa feia lá, pá, tá longeão aqui, beleza. Mas eu quero entender essa coisa verde, assim, o que é isso, né? Aí eu posso fazer várias leituras dos comprimentos de onda captados naquela região. Então eu coloco lá no meu satélite várias bandas, como se fossem várias faixas. E cada faixa vai medir um comprimento de onda. Então ele vai me dar aqui, ó, reflectância daquele comprimento de onda e o comprimento de onda. Então, ó, naquela imagem, ó, para o solo, aqui, ó, dry bare soil, solo seco e estéril. Ele tem muita reflectância aqui em cima, nesses comprimentos de onda, e baixa reflectância nesses comprimentos de onda. Então, se eu estiver procurando um solo fértil, por exemplo, eu vou procurar áreas que dão baixa resposta nesses comprimentos de onda aqui, ó, vermelho. Vegetação, ó, a vegetação ela reflete muito bem nesse comprimento de onda e nesse. Depois entre esse e um pouquinho lá na frente. Então, se eu não quiser trabalhar com vegetação, não seria mais interessante trabalhar com um espectro que não pega vegetação, que é os comprimentos de onda lá na frente? Aqui embaixo, ó, são os tamanhos de comprimentos de onda, tá? Em micrômetros. Comprimento de onda é medido em micrômetros, né? Que é o que a gente tem lá. É uma medida bem curtinha, né? A onda tá aqui, ó. Você lembra lá da física? Se alguém não lembrar, me avisa, porque aí a gente faz uma revisão dessa parte física, né? Comprimento de onda é o tamanho que começa a onda e volta até ela fazer uma volta completa no seno lá dela, tá bom? Sobe, desce, volta. Esse é o comprimento de onda. Então, a medida desse comprimento de onda vai me dar respostas diferentes. O comprimento de onda de cada cor da luz é diferente. Azul é um, né? Vermelho é outro. O vermelho tem o menor comprimento de onda, né? Pensa no infravermelho. O azul tem o maior comprimento de onda. Ultravioleta, azul, tudo ali perto. Então, para vegetação, é interessante trabalhar com comprimentos de ondas grandes, porque a gente não vê vegetação. Se eu não quero ver vegetação, quero só o terreno, mais fácil, né? Água. Quero procurar corpos de água. Onde tem água? Às vezes, na fotografia, ó, não dá para saber onde tem água. Olhando assim, parece que esse buraco aqui é uma água, né? Mas, sei lá, às vezes tem outros lugares interessantes. Então, eu coloco lá no meu satélite uma câmera que vai medir só esse comprimento de onda aqui. Então, tudo que estiver brilhando muito forte nesse comprimento de onda me dá um forte indício de que tem água. Então, o que eu faço com esse sensoriamento remoto, né? Tá na ponta da língua. Mentira. Você pega várias informações diferentes nos comprimentos de onda e vai selecionando a faixa que você quer. É um termo muito comum você falar quais bandas do satélite você está usando, né? O satélite mais famoso que a gente tem até hoje aí é o tal do Landsat, né? Satélite de terra, da Terra. Então, assim, ele tem vários comprimentos de onda, várias faixas de comprimentos de onda, e você escolhe qual você quer trabalhar. Porque, assim, se eu quero mexer com água, eu não vou ver todos os espectros dos comprimentos de onda, né? Porque money. Então eu vou lá e vou falar, eu quero de 0,4 a 0,7. Me dá esses comprimentos de onda aí. Ou melhor, me dá só o comprimento de onda 0,6. Aí tem uma faixa lá que tem esses comprimentos específicos. E aí, ó, a gente vai trabalhando com o nosso interesse, tá? De acordo com a demanda. E olha aí como é que fica as imagens aí, ó. Um satélite, uma imagem lá de 1977, composição colorida com as bandas 4, 5 e 7. O que é isso? Significa que pegou a banda 4, a banda 5 e a banda 7, que são algumas medidas específicas das bandas. Qual que é, Léo? Também não sei de qual, galera. A gente entra lá no site do satélite e pergunta, qual banda é a banda 4, 5 e 7? Ele vai te falar, é um comprimento de onda tal. Aí você copia o comprimento de onda tal e cola no Google. Google, o que esse comprimento de onda é? Tá? Para a gente aumentar a nossa busca, a nossa pesquisa. Repara que na foto de 1980, a gente tem uma imagem com as cores muito mais fortes. Né? A gente tem aqui os cursos de água, tá vendo aqui, ó, marcados em verde, eles começam a desaparecer um pouco do lado de cá,
eles estão um pouco mais fracos aqui, ó. Esse aqui não está tão bem marcado como do outro lado. Aqui não está tão bem marcado. Aqui não está tão bem marcado. Aqui a gente não vê parte verde aqui no meio. Assumindo que o verde, que a gente está olhando aqui o rio, é a água, significa dizer que aqui, ó, nessa segunda imagem de 1980, tem uma evolução do terreno e aumentou a seca naquela área, diminuiu a quantidade de água ali, tá? Aqui, ó, a gente tem um novo curso, né, marcado aqui, mas é o mesmo daqui, e a gente continua observando como é que está evoluindo para o lado. E dessa forma, principalmente por satélites, a gente tem um histórico daquele terreno, beleza? Mais um método. Então, ó, já falamos de GPS, estação total, teodolito, Vant, já falamos de sensoriamento remoto, já falamos... O que mais? Acho que foram os principais até agora. Ah, eu esqueci. Vamos falar da varredura laser, LIDAR, tá bom? Significa Light Detection and Ranging. LIDAR é um termo que está ficando extremamente usual agora, porque ele é muito prático, tá? As pessoas já conheciam isso antigamente, mas ele é muito, muito prático e ele está sendo acoplado em vários equipamentos, principalmente para medição de altura. Por quê? Quem aqui já brincou com aquela canetinha laser antiga que se apontava assim na parede e aparecia uma forma? Quem aqui já mexeu com aquela caneta? Fala aí para mim. Eu, Juan já? Já, com certeza. Todo mundo. Thiago já? Já. Cândida, você já viu aquela canetinha laser que a gente aponta assim na parede? Parece um bastão amarelo. Já viu? Hugo já viu também? Já vi também. Aquilo lá é muito fácil, né? Um brinquedinho, barato pra caramba. Vem com umas imagens que a gente colocava lá e dava na parede. Vocês lembram disso? Aquela coisa maravilhosa, né? Sim, criança que é do mal ficava apontando pro vizinho, balançando assim. O pessoal hoje usa para os gatos ficarem correndo atrás do laser, né? Que eles adoram ficar perseguindo a luz. Imagina se você tivesse um equipamento que ele consegue medir o tempo que você atirou a caneta e voltou a caneta. Ele consegue medir esse tempo e o que ele vai te dar? A distância. A luz, ela não sai viajando em linhas onduladas, né? Ela vai em linha reta. Então, ela tem uma velocidade da luz, 3.600 km por, sei lá quantos quilômetros por segundo. Não lembro como é que era, não, mas é uma coisa assim, né? Bem maior do que isso. E aí, o que acontece? Quando ela sai e volta, ela leva, por exemplo, 1 segundo. O que significa isso? Que a distância que ela percorreu, velocidade não é igual. Distância sobre o tempo, quilômetros por hora, né? Metros por segundo. Então, ó, se eu sei o tempo que ela levou para sair e voltar, porque o equipamento, ó, atirei e tô contando. 1, 2, 3, 4. Contou, voltou. Eu sei o tempo que ela levou e a velocidade é a velocidade da luz. 3.600 milhões de quilômetros por segundo lá, não sei. Então eu sei a velocidade e eu sei o tempo. O que eu posso achar? A distância. Então se eu atirar o laser de um equipamento que mediu o tempo que o laser saiu e voltou, eu tenho a distância em linha reta, porque o laser vai e volta, né? De qualquer ponto que eu apontar. Isso é muito potente, é muito rápido. Olha aqui o nosso equipamento. O nosso equipamento tá aqui bonitinho. Vou medir aquele bastão ali, aquele cilindro ali, aquele poste. Eu atiro o laser nele, o laser reflete para tudo quanto é lado, né? Para cima, para baixo, para tudo quanto é lado, mas pelo menos um feixe reflete ortogonal na mesma direção com sentido contrário e volta direto para o equipamento. Então, nessa distância é só dele, porque o equipamento ele tem uma aberturinha bem pequenininha, só volta o que for perpendicular. E aí eu sei exatamente a distância daqueles objetos, só com laser. Essa técnica é muito potente, porque imagina, a gente usa para fazer levantamento topográfico dos recursos, né? Alta precisão, porque não tem como errar, né? A única coisa que faz o laser variar bastante... Quer sentar aqui? Pode sentar. A única coisa que faz o laser variar aqui é a concentração de umidade na atmosfera, presença de neblina ou nuvem, coisas desse sentido, né? Como a gente não tem muito isso com o laser, porque a direção, né, é perto, a não ser se eu for colocar ele num satélite e usar lá na superfície, aí vai ser ruim mesmo, a interferência é muito pequena, né? Então a gente tem uma alta precisão dos equipamentos. Se eu estiver fazendo um levantamento de nível de terreno, de altura, se eu sei um ponto, eu uso lá um ponto de referência, que eu uso o sistema GPS, bonitão, calculou a altura do satélite, aquele ponto tá maravilhoso. Eu posso usar todos os outros pontos do terreno baseado no ponto original, que a única coisa que eu tenho que saber se eu sei a altura de um ponto, o resto é medir para cima ou para baixo
em relação àquele ponto. Então é muito mais fácil do que eu carregar aquele equipamento grande, que é a estação total extremamente precisa, carregar minha canetinha laser. Né? Eu ponho minha canetinha laser e vou... Aí o que ela dá? Uma altura, né? Que é a régua que o estagiário está segurando, uma altura da base do terreno até o ponto que o laser pegou, vai te dar aquela altura, e aí o que você tem? A altura de diferença da medida do laser para a medida do terreno. Se eu sei o ponto de origem do terreno, né? Não é só a diferença daquele ponto em relação ao outro. Então o que eu estou medindo aqui com o laser rapidaço? Todas as alturas, baseado na régua do estagiário. Mas aí o estagiário tem que ser bom, o estagiário tem que segurar a régua retinha, não pode balançar muito, se ventar, não pode deixar o trem cair, né? Então a ideia de usar o laser agiliza muito a medida de trabalho, né? As distâncias horizontais, quando você está posicionado igual à estação total, é muito boa, e principalmente para nivelamento geométrico, né? Que a gente quer fazer o nivelamento da altura do terreno, saber se está tudo no mesmo plano para começar a obra. Tem que saber onde é que estão os pontos, né? Para saber quanto que eu vou ter que tirar de terra ou aterrar, trazer caminhão, tirar caminhão, né? Então, para eu fazer isso de maneira rápida e eficiente, eu uso esse laser. Ele vai tchu, tchu, tchu. E aí, o que ele faz de diferença depois? A variação de todos os pontos do terreno em relação ao único ponto que eu tenho certeza da precisão dele. Esse é o famoso LiDAR, laser. E ele usa esse sistema, tá? Quando a gente coloca ele num helicóptero, num drone, alguma coisa, ele faz exatamente o que a gente está fazendo aqui horizontal, mas na vertical, para saber as distâncias de altura. Então, olha lá, no helicóptero, por exemplo, ó, ele manda o laser e vai medindo em zigue-zague, padrão zigue-zague. Ele consegue calcular a velocidade que está voltando e as distâncias de todos os pontos. Então, ele vai corrigindo a posição de todos os pontos que estão lá. Olha lá o laser. Ele é muito pequenininho, bate e volta, bate e volta, bate e volta. E ele vai fazendo a trilha de laser, porque aí todas as imagens, todas as medições feitas vão corrigindo em relação àquela trilha. Além disso, quando eu atiro, né, o laser no prédio aqui, ó, ele vai me trazer retornos diferentes. Vocês lembram da lei de a luz ela penetra, ou ela reflete, ou ela refrata? Então, toda luz que penetra e volta, ela vai ter pontos diferentes nos lugares que ela parar para voltar. Né? Ó, no primeiro ponto, bateu, voltou, tá aqui. Já sei exatamente onde bateu, voltou. O segundo ponto aqui, ó, bateu, voltou de novo. Primeiro retorno. Primeira vez que o laser pega e volta. Aqui, segundo ponto. Ele já tem uma medida um pouco diferente. Por quê? Porque é uma luz que penetrou, demorou mais um pouquinho e voltou mais tarde. Aí lá embaixo, penetrou mais um pouquinho e voltou mais tarde. Terceiro retorno. Lá no chão, penetrou mais um pouquinho e voltou mais tarde. Não tem mais retorno. Significa que lá para baixo não tem diferença. E isso para estruturas humanas é muito bom. Ele penetra nos prédios, para cada andar ele dá um pico. Então, numa linha vertical aqui, ó, eu tenho um laser só, e para cada altura do prédio, cada estrutura que ele passar diferente, ele vai me dar um pico. Então, depois que eu meço o tempo de resposta de cada pico, ó, aqui, ó, tantos segundos, desse pico para o de baixo, tantos segundos, desse pico para o de baixo, tantos segundos. O que eu tenho se eu tenho tempo para essas medidas? A distância. E aqui, no caso, as distâncias de altura. Belezinha? E aqui, ó, não menos importante, né? Essa parte de texto é bem chata. Interferometria de radar. Os slides, galera, eu vou deixar lá na sala de aula para vocês lerem, tá? Mas eu recomendo que vocês busquem um livro. O livro é mais interessante. Os livros que a gente tem no eCampus são ótimos. Resolvem isso aqui de uma maneira bem didática, bem direta. A gente pode fazer a mesma coisa da sobreposição de fotos de avião, de drone, tudo, só que com radar. 2 satélites observam os mesmos pontos. E aí a gente consegue gerar imagens bastante complexas para os radares. Olha lá. Por quê? O radar, ele não adquire imagens de bandas diferentes, pega algumas leituras composicionais, alguns mais robustos pegam leituras de elementos químicos, né? Alguns de reflectância de comprimento de luz. E aqui, ó, esse radar é famoso, né? Imagens do ESRI. Vocês vão ouvir isso muito, tá? Satélites da ERS. Esse aqui de 94. E a posição das bandas vão te dando cores diferentes. O que significa? Que o radar, quando ele está desconectado, está fora de fase, né? Lembra quando os comprimentos de ondas estavam fora de fase? É a mesma coisa. Eles estão fora de fase, mas estão medindo a mesma coisa. Então, ele te dá uma precisão maior daquilo que está sendo medido. Nossa, não comeu até agora. E aí, quando soma tudo, é que você vai conseguir ver de verdade onde está cada ponto de interesse.
Então, a ideia aqui, ó, desses métodos de informática, né, de sobreposição de imagens, são isso. A gente tem ferramentas que captam a informação externa, meia distância, tempo, laser, foto, plot, scanner, não sei o quê. E o que a gente vai fazer com isso? Jogar num software de processamento. Seja imagem de radar, de drone, de laser, do que for. Cada medida que a gente fez, na verdade, ela não é um mapa, tá vendo? O programa tá aqui feio. Ela é um ponto. E cada ponto, ela te dá uma distância horizontal e uma distância vertical. Depois que o processo, né, o programa gera o algoritmo, ele vai chegar assim para você, nossa, que tanto de dados. Ele vai come os dados todos e vomita e processa, não, vomitar é meio feio, né? Processa para você a imagem topográfica do terreno. Então, ele absorve toda a informação que você deu, produz, através de algoritmos, um modelo digital de terreno. Se você tem um modelo digital, por exemplo, da sua jazida, essa parte vermelha aqui, ó, do minério de ferro, e eu colo ele com o meu modelo digital de terreno, onde que eu vou minerar agora, hein, galera? Eu vou pegar essa parte aqui que não tem nada vermelho, essa parte aqui, ou eu vou minerar essa parte aqui? Será que faz sentido eu comer lá, ó, tirar, desmontar a parte mais em cima desse morro? Não faz, não tem minério. Mas aqui faz, não faz? Então, uma vez que eu consegui estudar o meu terreno e processei as imagens dele, eu posso começar a jogar outros modelos 3D, por exemplo, de jazidas, de recurso mineral, de estrutura subterrânea, e colocar um em cima do outro. Então, quando esse modelo de terreno, né, que é a superfície, cola com o outro, aqui a gente está vendo verdadeiramente como que é a interpretação da nossa região de estudo. Ó, a superfície está aqui, esse modelo 3D aqui, ó, dessa coisa vermelha pegando, é onde está o meu recurso. Quando eu intercepto um com o outro, eu sei exatamente onde começar a lavrar aqui na superfície. E esse é o poder de descrever o terreno para a área de engenharia de minas ou qualquer outra área de trabalhando com o terreno quando a gente tem que sobrepor as estruturas. Beleza? Por fim, o nosso produto final são as plantas e cartas topográficas. A gente vai falar delas com mais calma mais para frente, mas elas são essas plantas, esses desenhos antigos, né, maravilhoso, colorido, cheio dos traços, desenho, pontinho. Ela representa a altitude dos pontos, as cidades, as estradas, os rios, tá? E como está organizado lá atrás. A gente usa como a base de tudo, que isso é o que já está produzido. Isso tem de graça para todo mundo. A folha de Montes Claros, folha de Anaúba, folha de Porteirinha, folha Mato Verde, folha, enfim, de qualquer área que vocês quiserem para começar a trabalhar com a topografia. E o que a gente faz com esse mapa? Ó, aqui são várias curvas, não são desenhos circulares. A gente pega e interpreta como seria a visão de frente dele, de perfil, né? Então, o nosso produto final é isso aqui, ó. A gente tem um mapa 2D, visão de planta. Temos o desenho aqui do lado, que é o perfil visto de lado. Se encaixa com a planta, ó, a gente vai trabalhar com isso aqui para frente. A gente tem o nosso modelo numérico de terreno, modelo digital de terreno 3D. Tá bom? Chega, falei demais. Galera, esses são os principais instrumentos da topografia, são os elementos que a gente está visando trabalhar. É assim que é isso que a gente quer produzir no final das contas, esse tipo de conhecimento que a gente vai gerar aqui, tá bom? Na próxima aula a gente começa a trabalhar com a revisão de trigonometria, mas por favor, entrem no Google Sala de Aula, deem uma olhada no plano de ensino, procure a bibliografia na biblioteca. Tenham interesse, sabe? Corram, vê um site no YouTube. Léo, vi esse vídeo de 5 minutos no YouTube. Me manda, vamos ver junto. É muito legal. Eu aprendo muito no YouTube hoje em dia. Vocês todos têm acesso. Instagram tem muita coisa legal. Artigo científico é uma coisa muito boa para ver. Então tá tudo aqui, ó, na palma da mão de vocês. Vocês estão com a, como diria o bom mineiro, né? A faca e o queijo na mão. E é só a gente correr atrás. Oi? E a aula de quarta-feira, ela vai ser 7 ou 8? Pode ser 7. Porque eu acho que alguém aí tem aula 9 horas. Não é? Jordane tem aula 9? Não tem? Cândida, você tem aula 9 horas? Isso. Alguém, Jordane. Eu tenho aula 9 horas, sim. Então, Jordane e Cândida tem, então eu vou manter o horário de 7, mas para quem não conseguir acordar, não conseguir ver, não tem problema. Eu estou deixando gravado, igual eu estou deixando essa aula aqui, e aí eu disponibilizo lá no Classroom. Daqui a pouco eu recebo ela no meu e-mail e já jogo para vocês os slides e o vídeo dessa aula de hoje, tá bom? Pessoal, beleza, alguma dúvida? Alguém ficou com alguma dúvida? Algum problema? Alguma curiosidade? Já são 10 horas, né? Vamos fechando aqui. Por enquanto, não. Não? Tá tranquilo?
Espero que vocês tenham se interessado, absorvam esse conhecimento, sai procurando topografia, novidades, é bom que vocês já vão pesquisando temas para o seminário de vocês, que a gente vai conversar mais para frente, tá bom? Por hoje é só, muito obrigado a participação de todos, segundou com essa de segunda-feira, forte, né? Bora nessa. Pessoal, a gente se vê quarta-feira, 7 da manhã para quem tiver síncrono e depois do horário para quem não tiver presencial, tá bom? Muito obrigado, bom dia, boa semana para vocês. Um abraço, galera.